Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com o mágico Ricardo Quinteiro e hoje temos a honra de ter aqui o que, para mim pessoalmente, e acredito que para o Ricardo também é uma grande honra ter Carlos Carvalhal connosco, Mr. Carlos Carvalhal, uma das pessoas que eu acho que tem das visões mais interessantes sobre o futebol em Portugal e que sempre dá gosto ouvir e, portanto, tê-lo aqui connosco é efetivamente uma honra falar sobre essa longa carreira que já vai com muitos anos de duração, com vários países, com várias aventuras, com muito sucesso pelo meio e por isso, Carlos, muito obrigado por estar aqui connosco. Espero que goste tanto desta conversa como nós iremos gostar. O Ricardo faz sempre uma pequena apresentação de convidado e vamos a isso. Okay. Carlos Carvalhal, nascido em Braga, é filho do Sr. Felisberto e da Sra. Maria, cresceu numa família unida, juntamente com a irmã. A sua infância foi, claro está, passada a jogar à bola na rua Abade Loureira, paredes meias com o bairro da Misericórdia, e no Lunares Futebol Clube, a equipa do bairro, fundada pelo Carlos e por um grupo de amigos. Uma infância desde cedo ligada ao Clube da Terra, o Sporting Clube de Braga. Inclusivamente, uma das primeiras memórias que guarda é do seu pai, que tinha sido guarda-redes, o ter levado aos treinos de captação no campo da Ponte. As idas ao estádio em família e o lugar de bancada junto à maratona foram uma constante desde o berço até aos tempos onde pisou o relvado como jogador do clube. Com 5 anos, fruto da senhora sua mãe ser modista, ganhou uma bolsa no Conservatório Carlos Gulbenkian, que lhe despertou desde cedo a apetência, ou pelo menos o interesse e o conhecimento pelas artes. Faculdades que foram fundamentais para o entendimento da importância do ritmo, do encadeamento e da harmonia que todas as partes precisam de ter para dar certo. E ainda hoje o Carlos aplica essa lógica para as funções que desempenha como treinador. Também com 5 anos, numa aula de Educação Física dada pelo professor Pardal, decidiu o que queria ser quando fosse grande, jogador de futebol e professor de Educação Física como o professor Pardal. Com 11 anos, chegou aos infantis do Braga, fez a formação praticamente toda a jogar no escalão acima. Passou dos iniciados direto para os júniores sem jogar pelos juvenis, o que lhe custou um título. Foi internacional em todos os escalões jovens da seleção nacional, o que lhe conferiu preponderância dentro do clube. Quem o viu jogar afirma que era um central inteligente e muito agressivo, mas segundo o próprio Carlos Carvalhal, jogador, não tinha lugar na equipa do Carlos Carvalhal, treinador. Com 18 anos estreou-se pela mão do mítico Quinito, frente ao Espinho, e ao longo de 14 anos construiu uma carreira sólida entre as duas principais divisões do futebol nacional. Nos estudos licenciou-se em Ciências do Desporto, com especialização em futebol, mas antes disso fez um ano de licenciatura no curso de Filosofia, porque tinha deixado matemática para trás. Desses tempos guarda Descartes como filósofo favorito. A vida seguiu e o Carlos iniciou o seu percurso como treinador principal no Espinho, graças ao convite do engenheiro Ilídio Silva, e de lá para cá passaram 28 anos, 6 países, 20 clubes e milhares de aprendizagens. Com quase 3 décadas de carreira, Carlos Carvalhal afirmou-se como uma das figuras mais marcantes do futebol português, um treinador moderno de ideias, de pessoas e de projetos, reconhecido por construir equipas, consolidar projetos e gerar crescimento sustentável. Destacou-se pelo desenvolvimento e valorização de jovens talentos, pela competência em contexto de alta pressão e pela sua flexibilidade cultural, capaz de o fazer triunfar em ambientes competitivos e por vezes adversos. No Braga deixou de forma exemplar o elo entre a formação, o rendimento e o retorno financeiro, cimentando a sua imagem como líder estratégico, pensador do jogo e formador. Por onde passa, cria estruturas, qualifica processos e leva equipas, valoriza jogadores e deixa um impacto humano, metodológico e cultural profundo. É, acima de tudo, um homem que anda limpo no futebol, que não deve nada a ninguém e construiu um percurso bonito, sólido e conquistado a pulso. Ao mais alto nível, conquistou uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Segunda Divisão B. Ao longo da carreira, Carlos Carvalhal foi repetidamente distinguido pela excelência do seu trabalho, recebendo vários prémios e distinções que reforçam a sua credibilidade como líder, formador e referência do futebol nacional. A par desse percurso premiado, é também autor de várias obras de destaque sobre metodologia e pensamento do jogo, livros que espelham
a sua visão moderna, profunda e multidisciplinar do futebol, confirmando não apenas como treinador, mas como um verdadeiro pensador do jogo. No capítulo pessoal é casado, tem 2 filhos, Ali e o José Carlos, e já é avô. Desde sempre ligado ao Minho e às suas gentes, Carlos Carvalhal é igualmente uma figura presente na vida cultural, social e comunitária da região. É admirado pela comunicação clara, pelo humor refinado e pela humildade. Noutras áreas é cofundador da Lacatoni, uma faceta que evidencia a visão estratégica, a capacidade empreendedora e o contributo para o desenvolvimento económico da região do Minho. Nos tempos livres gosta de beber café na Brasileira, em Braga, de dormir depois de jogos, porque tem stress pós-competitivo, de ler, de estudar e de beber bons vinhos. No capítulo das amizades, Jorge Farade, Carlos Batista, Rolando Sampaio, Palmeirinha, Professor Aguiar, Professor Machado, Ernesto Fernandes, Rifa, Ilídio Silva, Tony Conceição, o amigo Platini e o mestre Quinito foram alguns dos que o ajudaram a chegar ao topo do futebol nacional e internacional. Por isso e por muito mais, é para a equipa do 90+3 uma honra poder entrevistar um dos treinadores mais míticos do futebol nacional e um homem de grande categoria. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Carlos Carvalhal. Obrigado, boa tarde. Antes de mais, obrigado nem sequer estava a contar com tantos pormenores. E dar-vos os parabéns também pelo programa, é uma lufada de ar fresco, a forma como vocês abordam, no fundo, o futebol e as pessoas do futebol. E é bem-vindo, obviamente, e acedi também ao convite, precisamente por saber que estamos perante gente de bem e nada melhor na vida do que a gente se juntar a pessoas que são de bem, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Mister. E eu começava pela primeira pergunta, o Ricardo já referiu, e eu gostava de saber porque é que o Carlos Carvalhal, jogador, não jogava com o Carlos Carvalhal, treinador. Bem, porque eu era um jogador inteligente, vocês disseram, era algo limitado tecnicamente, tinha uma boa capacidade de antecipação, uma boa capacidade de leitura, que me permitiu jogar a maior parte, tirando os 2 anos, um no Espinho e outro no Chaves, em que no Chaves subimos divisão e no Espinho também, jogar sempre na Primeira Liga. Mas era um jogador que não tinha as características que eu tenho como requisito para um defesa central para jogar na minha equipa. Eu não seria apreciador das minhas próprias características se tivesse um jogador como eu. Naquela altura também os centrais tecnicamente ainda não eram... Sim, na altura eu fazia todo sentido. Aliás, eu sou de um período em que apanho ainda um marcador e um a separar. Depois, e apanho a transição. Depois apanho já jogar lado a lado. Portanto, mas ainda apanhei um pouco do marca que era eu e de alguém que sobrava. Mas com o VAR agora, com os cartões vermelhos que se dão por entradas por trás, etc., eu acho que foi uma vez expulso, salvo erro, e nem foi até por uma situação de agressividade, acho eu, foi duplo amarelo, mas se fosse agora, eu ia muitas vezes expulso, não tenho dúvidas nenhumas, muitas. Mister, o Mister estreou-se com alguém que é muito especial no futebol, Quinito, Mister Quinito. Gostava que nos explicasse, e até para as gerações mais novas que não tiveram a oportunidade de conhecer, inclusivamente nós conhecemos as histórias porque falamos com muita gente que se cruzou com ele, mas fala-nos um bocadinho de Quinito e acho que uma história que se quiser contar que exemplifica isso, até depois de uma derrota contra o Tottenham em Inglaterra, os 6-0, a forma como ele desmistificou aquele resultado e nos passou uma mensagem positiva. Bem, o Quinito era uma personagem fascinante, era uma pessoa adiantada no tempo, sem dúvida. E era uma pessoa também que tinha um olhar, que eu me identifico bastante com ele, colorido perante a vida, né? Não era aquela pessoa que via preto e branco, via sempre colorido, via sempre cor, via sempre coisas positivas, gostava de falar de coisas positivas, tinha uma paixão de viver muito grande, de viver bem, de se relacionar bem, era uma pessoa apaixonante. Eu adorava as palestras do Quinito, era absolutamente fantástico. Eu tive a felicidade de me estrear com ele, salvo erro com 17, 18 anos, creio que ainda seria júnior, acho que foi com 17 anos. Depois estou com ele também no Vitória Setúbal, quando ele era diretor desportivo e o Vitória tinha descido à segunda, e depois subimos à primeira divisão, trabalhámos juntos, foi um prazer enorme trabalhar com ele. E depois, se calhar, sou a última pessoa a tentar que ele voltasse ao futebol. Se calhar a última tentativa terei sido eu que a fiz, na altura que estava, salvo erro, em Inglaterra, e tentei que ele viesse como scout de jogadores na Península Ibérica. Mas infelizmente ele num dia entusiasmou-se, no outro dia ligou-me a dizer que não tinha condições, que não queria, e pronto, e foi
Fiquei muito triste porque eu estava realmente entusiasmado por voltar a alguém que faz falta ao futebol. Exatamente. Não, ele era uma figura fantástica. Há montes de histórias à volta do Quinito. Essa é brutal. Essa nós tínhamos perdido 3-0 em casa. O Rifa, o meu colega Rifa, estreia-se com 17 anos no jogo aqui em casa. E eu jogo no jogo de lá também, ainda como salvo a comunidade júnior, jogo no jogo de lá. Perdemos 6-0 com o Tottenham, em casa 3, lá 6. E depois dessa, em White Hart Lane, e depois dessa derrota nós estávamos no autocarro, e ele estava na conferência de imprensa, demorou um bocadito mais, e vinha depois para o autocarro, e nós obviamente quando entrou no autocarro todos a ficar pequeninos, né, entrar para debaixo dos bancos, vergonha, 6-0, ele vai-nos desancar de cima a baixo, que ele também desancava de vez em quando, obviamente. E ele chegou lá e virou-se para nós e por acaso olhou para trás e estava o Glenn Huddle a sair, 1,90 m, loirinho, com um grande carro, uma mulher bonita, uma esposa muito bonita. E ele olhou para nós assim, olha só lá, mas vocês o que é que querem? Pá, pequeninos, pá, feios, peludos, marrecos, pá. As vossas mulheres são como vocês, pá. Olha para ali, pá. Estava o Glenn Huddle a sair, 1,90 m, loirinho. Grande carro, pá, grande pinta. Queriam 6-0, foi muito bom. Oh, chofer, music. Lá o homem pôs música, pronto, já aliviou aquilo tudo. Nós temos um jogo lá passar 3 ou 4 dias em Faro, até fomos diretamente para Faro. E aí também há uma cena fantástica que era mesmo o Quinito, né? O Zé Luís, que era um jogador que nós tínhamos de esquerdo, Bolinha. Tinha vindo e estava cheio de saudades, estava meio depressivo, estava cheio de saudades, estava naquele período de adaptação e bebeu um bocadinho demais e estava lá no corredor sentado completamente embriagado. E o Quinito, naquele estilo dele, chegou lá, pá, não censurou, não disse nada, sentou-se ao lado dele. Ó Zé Luís, coisa e tal, pá, tudo bem, mas vais-te gostar, a gente gosta de ti, estamos aqui e tal, lá pegou nele, levou ao quarto e tal, e pronto, acabou. Não houve história. Fim de história. Quinito ao seu melhor nível. E também os treinadores, quando lhes pediam cigarro, para entrar nas superstições dos treinadores, também tinha isso. É uma história. Isso é uma história com um treinador que era supersticioso, assim. Salvo erro, numa vitória de Setúbal Colonense, salvo erro. E ele vai à Amadora e está um treinador que era muito supersticioso. E ele disse lá à malta, pá, vou já lixar aqui o meu colega. Né? Chegou lá, estás-me um cigarrinho e tal, eles conheciam, não, pega lá. Ele acendeu o cigarro, aquela calma, ainda bem que me dás o cigarrinho, pá, porque quando nós ganhamos, quando o treinador adversário me oferece um cigarro, nós ganhamos sempre o jogo. E virou as costas, né? Virou as costas, o treinador andava lá às voltas, já, tipo, como é que vou... Pá, passado um bocado e tal, banhou o treinador até com ele. Então, tudo bem, estás bom, Quinito? Tira-lhe o cigarro da mão e apagou. E disse, cada vez que eu apago um cigarro do treinador adversário, nós ganhamos um jogo. Pronto. E assim, superstição contra superstição. Ficou 0-0. Só podia. É isso, contrariar. Mas falar também, porque apesar de não ter chegado a jogar pela Seleção A, tem uma carreira notável nas camadas de formação, até porque chegou a ser capitão de uma geração onde à cabeça havia Paulo Futre, seu colega de quarto, e há uma história fantástica num torneio em França. Ui. Essa história é fantástica. Ui, essa história... Bem, foi a primeira... o Futre já tinha sido internacional num escalão acima, e depois faz a segunda internacionalização em França, no jogo que nós fomos lá fazer um jogo particular. Eu teria os meus 14 anos, 15, pá, eu ia para a seleção e não era mais nem menos que os outros, mas eu tinha um perfil um pouco diferente. O Paulo Futre até chegou a mencionar. Eu adorava estudar, era o único, eu e o Mitó, que jogava na Académica, eram os únicos que estudavam. O resto a malta já nem queria saber dos estudos para nada. Então nós, preocupados com os estudos, levávamos livros para estudar. A sua carreira toda era conhecido por isso, por levar livros para o estágio. Sim, mas fazia naturalmente, sabes? Era o meu hobby, não gostava de jogar as cartas, não havia computadores, não havia telemóveis, não havia nada. Eu estudava, pronto, ocupava o meu tempo a estudar e era uma coisa que eu fazia, ainda hoje faço e leio com prazer enorme. Aliás, recuperei a minha vontade de ler nos últimos anos no último ano, e estou muito contente com isso.
Tenho lido livros excelentes. Mas naquela altura nós fomos jogar à França e havia um dia livre antes do jogo. Um dia livre para fazer compras. Pronto, a vida não era assim, nós não tínhamos aqui os shoppings que temos agora, não temos as lojas, portanto as coisas eram muito mais difíceis naquela altura, em termos de nós acedermos a Então, uma em França era muito mais... Pois, então a malta meter-nos dentro de um shopping, não é? Pá, vamos aqui uma coisa, depois daqui a 3 horas, pronto. E a malta lá foi, e pronto, e vinha tudo cheio de sacos, sinceramente eu não me lembro de ter comprado nada, não comprei absolutamente nada, também não tinha dinheiro, também é a verdade. Viemos embora para o hotel e ok, para mim estava tudo bem, tudo perfeito, não é? Chega ali à hora de jantar, estava lá o cônsul português na mesa. E o Futre levanta-se e vai lá à mesa cumprimentá-lo, está lá um bocadinho, já depois de jantar, e vem ter connosco, malta, temos aqui um problema. Então, toda a gente no meu quarto, nosso quarto, temos de ter uma reunião, mas é já, mas é tudo. Então, malta, eu longe de imaginar o que é que se passava, né? Nós fomos lá acima, diz assim o Futre, o Paulinho, malta, isto é assim, eles têm câmaras aqui, apanharam tudo, eles sabem perfeitamente o que é que a malta desviou, e eu fiquei em mim assim, quase a chorar, assim, a minha mãe, meu pai, que vergonha que eu vou passar, andar aqui a roubar, que eu também faço parte da equipa, não roubei absolutamente nada, mas faço parte da equipa também, vou levar também. Comecei logo a fazer o meu filme, e ele, mas a malta também ficou um bocado assustada, mas temos aqui uma situação para... O Paulo tinha sempre uma solução, né? É meter as coisas todas, mas é tudo mesmo aqui no nosso quarto, que eu já falei ali com o cônsul e nós vamos ver se resolvemos isto. Vou ver. A malta foi buscar, era uma coisa incrível, era sacos, era tabaco, era bolas, era equipamentos, era relógios, uma coisa, um montão de coisas. E o que é que acontece? De manhã, quando eu acordo, eu dormia com ele, o Paulo ficava comigo porque ele gostava de jogar as cartas e de fumar, e deitava sempre mais tarde, e quando ele chegava ao quarto já estava a dormir, portanto, tranquilo. E de manhã acordava mais cedo? Não, eu é que acordava mais cedo, sim. Só que ele resolveu o problema à noite. Isto para mim acabou aqui a história, aliás, acabou a história. Estou eu a ler o livro do Futre, das memórias do Futre, o que é que aconteceu? Ele pegou num primo ou numa prima, não sei quem de família, que estava lá em Paris, carregou o material todo, levou lá para a moita e deu um golpe a toda a gente. E ninguém sabia. Eu próprio estava no quarto, não fazia ideia nenhuma do que tinha acontecido. Ele pegou naquilo tudo, levou. Mas eu vou dizer uma coisa, isto um miúdo de 14 anos, isto era genial. Uma astúcia. Não é genial no bom sentido, mas é genial o que ele engendrou para levar o material todo. Ele ficou com o material todo. Eu só soube disto depois de ler o livro dele. É meu sacana do caralho. Não fintava só dentro do campo, também fintava fora. Não, ele não era astuto, ele era bate-chapas, ele era miúdo, mas já trabalhava, depois fumava. A malta era ali, a malta mais de Sporting, do Benfica, do Porto, mais vivida, muito mais vivida, sapatilha Nike, cabelinho comprido, não é? Eu jogava com as botas Clemente, que era uma empresa de Braga, andava lá sempre com a minha roupinha que a minha mãe me fazia. Estava ali um bocadinho igual, mas ao mesmo tempo um bocadinho deslocado. Eu sentia, ainda por cima só eu era praticamente fora dos 3 grandes. Havia também uma malta da Torralta, depois o Décio, que havia ali também da Torralta, o salvo erro até também o Fonseca também. Mas isso foi mais tarde. Mas, acima de tudo, ficaram amigos para a vida, mas com diferenças na altura, sem dúvida. E é na seleção também, nestes torneios que disputou com a seleção, que fez, sabendo que o Mr. Carvalhal gosta muito da parte do scouting, o seu primeiro ato de scouting terá sido provavelmente Van Basten quase no Braga, por recomendação de Carlos Carvalhal. Sim, nós na altura, obviamente estávamos em Cannes, um torneio em Cannes, isso foi num torneio em Cannes. Eu não tenho grande memória, mas por acaso, como estás a falar nisso, eu até me recordo de algumas coisas, eu até estou admirado comigo. Eu sinceramente não tenho uma grande memória. E nesse torneio ele destacou sem dúvida, e no jogo contra nós não jogou de início, porque eles já estavam apurados, e nós precisávamos de ganhar para apurarmos, acho eu, empatámos com ele, salvo erro. Um igual que foi gol de Van Basten. Exato, e o português, não sei se foi eu que marquei, eu marquei um gol nesse torneio. Não sei.
Mas Acho que não foi eu acho que nesse até depois jogo, cruzei com os meus amigos que marquei um gol no jogo que marcou. Isso já não... E depois, na altura disse em Braga, obviamente, há um jogador que é, nós estamos a falar de 16 anos, 15 anos, que é uma coisa brutal, se vocês puderem ir lá buscar, mas o Braga não tinha, se fosse agora, se calhar tinha canais e possibilidade até de tentar isso, né? Mas na altura não tinha. Né? Mas eu disse aos meus amigos, olha, atenção, vocês vão ouvir um rapaz chamado Van Basten um dia mais tarde, e pronto, e sem dúvida nenhuma. Né? É verdade. Seguimos para a vida de treinador. Acho que é o momento. Antes de começar a entrar propriamente pelos clubes e pela carreira, eu acho que há algo que... há duas características que o distinguem muito. Desde logo o facto de sempre ter testado institucionalizações, ou seja, sempre gostou de pensar pela sua cabeça e questionar quando lhe davam regras gratuitas sem qualquer fundamento, e o facto de ter movido a sua carreira quase sempre, penso eu, sem ser pelo dinheiro. Eu acho que isso são duas características que têm muito a sua marca. Gostava que me explicasse, antes de entrarmos pela carreira, essas duas características que o definem, e se quiser acrescentar outras também esteja à vontade com elas. Sim, a do dinheiro, em determinada altura, sim, foi o fator financeiro que pesou, porque eu tinha que, obviamente, também... eu tenho um percurso de vida que a minha filha aos 11 e o meu filho com 9 ficaram diabéticos, os dois, diabetes tipo 1. A minha filha entrou em um hospital com coma diabético e mais para lá do que para cá. E vivi intensamente essa altura, né? E depois, o que eu meti na minha cabeça, se calhar mal, já falámos isto em questões familiares, com a minha mulher, com os meus filhos, é que se calhar mal na altura, se calhar bem, não sei, mas a gente nunca sabe. Mas me perguntam às vezes se voltasse para trás fazia as coisas diferentes, eu digo se calhar provavelmente sim, mas na altura foi o que foi. Mas a ideia foi tentar arranjar uma vida boa para que eles não lhes faltasse absolutamente nada, porque como tu sabes, agora é comparticipado, os componentes, mas na altura não. Eu lembro de ter comprado os aparelhos para cada um e custar-me 600 e tal euros ou 700 e tal euros, uma coisa assim do género, não havia qualquer tipo de comparticipação. Mas depois sim, depois houve, entretanto as coisas também melhoraram, mas houve uma altura sim que eu tive que tratar de organizar a vida em casa e criar, digamos, base para que os meus vivessem bem, né? Sobretudo quando sai para a Grécia a primeira vez. Sim, por exemplo, nessa altura, sim, por exemplo, ganhava 5.000 euros e fui a ganhar 30.000, portanto... 6 vezes. 6 vezes mais, foi para um sítio que eu nem conhecia, não sabia onde é que aquilo ficava, não conhecia nada de futebol grego, nada da mentalidade. Um estádio que parecia um centro de treinos. Sim, eu pensei que era o campo de treinos. Mas pronto, mas foi o que foi. Mas eu sinceramente, eu às vezes costumo dizer isto, pode estar a dar a ideia que, pronto, está aqui um indivíduo que se calhar está com mania, que não sei quanto, que é fora da caixa, não sei quanto. Mas o que eu vos vou dizer é de coração. A forma de eu sobreviver no futebol é eu, ainda hoje, olhar para o jogo como se fosse a primeira vez que eu estava a treinar e com um gosto pelo jogo, pelos jogadores, por fazer uma equipa jogar bem, potenciar os jogadores, procurar que os meus jogadores saiam valorizados, aprendam e saiam valorizados. Eu acho que isso tem sido conseguido de uma forma até exponenciada. Esse é o meu grande objetivo, e ficar aliado de tudo que anda aqui à volta do futebol. De tudo. Eu sou pouco conhecedor daquilo que anda à volta do futebol, mas também um pouco. Sou um espectador atento, mas dentro da superficialidade. Não ando à procura disto, daquilo. Sinceramente, é esse o meu modus operandi. É olhar para o jogo, jogadores, procurar fazer boas equipas. E tem coisas que são ponto de honra para mim. Eu vou para uma equipa, eu vou para um clube, eu vou para o Olympiacos, e tentam meter-me 3 jogadores, ou meter-me 3 jogadores que era importante ir buscá-los e não sei quanto. Eu olho e digo assim, não interessam para o Olympiacos, não interessam. Sim, para si não faz sentido. Não faz, estes jogadores não fazem sentido. Aquele faz sentido, aquele faz sentido, aquele faz sentido, aquele faz sentido. E faço isso em consciência. Só que eu sei que, agindo assim, me posso estar a prejudicar. Mas eu faço isso de consciência, e para mim o mais importante é a minha consciência. Tanto é que, por exemplo, no Olympiacos, os resultados também não eram os melhores. Mas o que é certo é que em fevereiro, logo que fechou o mercado, o Pedro Alves estava comigo na luta, é despedido, e passado 3 ou 4 dias foi eu. Fiquei lá só 2 meses. Resultado disto tudo, a equipa que nós escolhemos, os jogadores que nós escolhemos, e os jogadores que nós não escolhemos que nos queriam meter,
levaram a que, pela primeira vez, uma equipa grega ganhasse um troféu internacional e ganhou a Conference League. A Conference League. Foi com os jogadores que nós escolhemos. Perguntar-me a mim, mas tu se calhar, se tivesse um bocadinho mais jogo de cintura, se calhar meter outro e tal, tu se calhar ainda te poderias ter aguentado lá. Se calhar até podia, mas não era assim, não pode ser assim. Sentia bem com isso? Não pode ser assim. Obviamente que eu não sou determinista ao ponto de contrariar uma política de um clube. Nós hoje em dia temos a política de um clube. Imagina, eu vou ao Sporting Clube Braga, eu faço uma reunião com o Presidente, ou fiz 3 reuniões com o Presidente, e o Presidente disse-me, olha, nós este ano temos este jogador e aquele para potenciar, nós vamos ter que vender estes jogadores, temos estes e estes na formação, mas tu olha para todos, porque pode haver outros além destes, e a maior parte das vezes aparecem outros, não aqueles. Queremos ganhar títulos e queremos disputar, eu recebo o enquadramento e a partir daqui eu tenho que ser coerente. Sim, mais o enquadrar com a visão estratégica do clube, não é? Se o clube tem como visão vender o Salazar e vender o Roger, sim. Eu tenho que potenciar o Roger e o Salazar, ponto. Não tenho que os meter a jogar, mas tenho que os potenciar e metê-los a jogar mais vezes do que menos, porque é um desígnio do clube, não é? Portanto, isto é uma situação que eu encaro com natural. O que é fora do normal é chegar e dizer que não, isto é você, tem que meter este, tem que meter aquele, tem que meter aquele, a meio do ano, ou passado 2 meses, ou 3 meses. Há a história do Pizzi. Sim, pronto, teve essa situação no Al-Ahly também, pronto, isso depois prejudica-me em termos da minha carreira, percebes? Eu tenho consciência disso, não é? Portanto, eu faço a equipa, o Sheik manda-me tirar o Pizzi, porque o Pizzi faz uma semana de treino espetacular. Eu chego ao domingo, o Pizzi joga, ponto final. O Pizzi faz um grande jogo, acho que fez 2 golos, foi melhor em campo. E eu no final do jogo estava despedido. E sabe pelas redes sociais? Isso é pelas redes sociais. Então, ao entrar, recebi um ping, ao entrar no autocarro, ping, olha, eu para a minha equipa técnica já fomos. Mas pronto, mas isto é... Mas quando é assim também revela que a falta de seriedade é do outro lado, não é? Porque isso não é forma de proceder. Ainda bem que ainda há clubes em que tu possas trabalhar, mas já não são muitos. Já não são muitos, atenção, que há clubes que discriminam uma determinada forma, impõem-te uma forma que tu tens que trabalhar. Há clubes que te impõem determinado tipo de coisas relacionadas com a tua área. Eu às vezes pergunto-me, então eu não sou mais do que ninguém, mas eu estou no futebol desde os 11 anos. Tenho uma paixão pelo jogo desde que nasci. Adoro o jogo, adoro o futebol. Graças a Deus temos potenciados jogadores, mas nos últimos anos, muitos mesmo, que deram milhares e milhares de euros aos clubes. 143 milhões no Braga. Isso é, por exemplo, um número revelador. Celta de Vigo também, o Rio Ave também. Nós temos potenciados jogadores para que os clubes, através do impacto da afirmação, da confiança que a gente lhes dá e daquilo que a gente lhes transmite, catapultá-los para outro nível e tem ganho muito dinheiro. Eu sou licenciado em Ciências de Educação Física, portanto, não venham falar de preparação física, não venham falar, porque eu falo com toda a gente de olhos nos olhos. Eu consigo transmitir, falar com esta gente. Nós tivemos a Lacatoni que foi vendida, já tivemos uma gráfica que também foi vendida, ou seja, até a nível empresarial, eu e os meus sócios conseguimos potenciar, não num sentido negativo, porque empresas sem dívidas e que deram lucro. Portanto, a este nível. Eu fico chocado quando às vezes me levam para um clube, ou eventualmente sou treinador de um clube, e me tentam impor determinado tipo de coisas do qual eu, com todo o respeito pelas pessoas que estão a traçar aquelas diretrizes, não tenho capacidade para o fazer, e eu sei que estão a fazer asneira. Há muita asneira a ser feita hoje em dia. E outro dia dei uma aula no curso de treinadores de salvo erro de 4º nível, em Quiaios, e disse aos treinadores que lá estavam, ouçam, o treinador de sucesso no futuro, e ouçam bem o que é que eu estou a dizer, o treinador de sucesso no futuro é aquele que vai olhar para o jogo com a naturalidade do jogo, a naturalidade do gesto, a naturalidade da interpretação do jogo, e que isso leve, dentro de uma organização, a conseguir, obviamente, vencer jogos, mas dentro de uma positividade e naturalidade das coisas. Isto contrariando aquilo que o futebol se está a transformar no músculo, na importância do músculo, na importância das capacidades físicas, na má interpretação dos números, não que os números não sejam importantes, mas má interpretação dos números. Perdão. E os treinadores que se calhar pensam fora da caixa, eu estou-me a lembrar assim de uma penada, estou-me a lembrar assim de uma penada do Guardiola, do Arteta, do Luís Henrique, treinadores que eu não estou a vê-los a dar uma importância, ou melhor, a estarem acima destas coisas todas que andam aqui à volta,
e a terem sucesso. E o treinador que vai ter sucesso vai ser aquele que se vai conseguir emancipar, mas o contexto, perdão, para estes treinadores vai ser cada vez menor, porque isto está a ficar demasiado apertado para os treinadores. Que é essa discussão muito pertinente, que é a questão do projeto e do treinador, e de que forma o treinador se deve encaixar no projeto ou é o projeto que se deve encaixar no treinador, ou seja... Não tanto por aí, sabes? Não tanto por aí. Mais por contava-me um colega meu, acho que ele não vai levar mal por lhe dizer que... Porque isto é importante, isto é futebol também. Claro. Ele ia jogar num jogo para a Taça Portugal, uma equipa de Primeira Liga. Ia jogar para a Taça Portugal contra uma equipa da Distrital, salvo erro. E o jogo era, salvo erro, às 4 da tarde ou às 5 da tarde. Então ele discriminou, aliás, como nós fazíamos em Inglaterra, que os jogadores viessem depois do almoço para o jogo. A parte da nutrição ameaçou que se eventualmente ele não viesse às 9 da manhã para tomar o pequeno almoço e ao meio-dia para não sei o quê, não sei quantos é que mais, que ia fazer queixa ao presidente. E o treinador bateu o pé e disse não. É assim que eu penso que é assim é o melhor, os jogadores estão descontraídos, o jogo não é de elevadíssima importância, não é que estivesse a desvalorizar o jogo, mas é uma situação que era uma decisão do treinador. O treinador, pelos vistos, teve que recuar. E a parte da nutrição venceu. Conclusão, os jogadores tomaram o pequeno almoço às 9h30 da manhã, tiveram até ao meio-dia à espera do almoço, sem condições absolutamente nenhumas, no sofá, a jogar às cartas, em cadeiras, almoçaram, depois tiveram outra vez mais 2 ou 3 horas à espera do jogo, para jogar um jogo contra uma equipa da Distrital. Ou seja, quando um treinador de antes tinha, porque sabe fazer leitura, porque nem tudo é nutrição, nem tudo é... Sim. É tudo importante, eu não estou a dizer que não é importante, é importantíssimo, mas nós também sabemos que às vezes, mais importante do que a nutrição, para mim, nesta situação, para mim é claro, se o clube não tem condições, se tivesse condições era diferente, não tem condições, pá, vocês almoçam em casa, ou almoçamos todos juntos, depois vamos arranjar um sítio para nós estarmos, ou se eventualmente não tivesse, mais valia trazer os jogadores preparados para a hora do jogo. Sim, eram mais os benefícios neste aspecto do que os benefícios de estar desde as 9h30 da manhã sentado numa cadeira à espera que o jogo chegasse. Cumprir um plano. Pronto, é nisto que me estou a referir, percebes? O treinador está a perder protagonismo, está a perder importância. Eu sinto isto com alguns colegas. E felizmente ainda há clubes onde se possa trabalhar, continuo a dizer o mesmo. No dia em que não houver clubes não se possa trabalhar, eu termino a minha carreira. Mister, vamos recuperar a carreira e o Mister tinha colocado como meta chegar em 5 anos à Primeira Liga, conseguiu fazê-lo, e aquilo que eu lhe pergunto é, depois, aparentemente, para os leigos, estava a dar um passo atrás ao ir para o Leixões, a baixar 2 divisões, mas faz um trabalho extraordinário, é finalista da Taça de Portugal em 2002 contra o Sporting, é o único treinador português até hoje a qualificar uma equipa da 3ª Divisão à Taça UEFA. Fala-nos dessa mudança, que chip é que teve que mudar para ir para o Leixões e o gozo que lhe deu certamente fazer estes 2 feitos. Olha, eu vou para o Leixões muito simples. Estava um dia à tarde em que eu sou contactado pelo Zé Manuel Teixeira, que era um presidente, e o Zé Manuel Teixeira disse-me assim, eu estava cheio de dúvidas, tinha treinado na Primeira Liga e treinado, baixar agora para a 2ª B, ele disse-me, nós um jogo qualquer a meio da semana, uma quinta-feira ao fim da tarde, não era muito comum, mas houve esse jogo, convidou-me para ir lá a ver o jogo, e foi ver o jogo. Eu, no final daquele jogo, em função do ambiente que ali estava, dos associados, da atmosfera que eu vi, daquilo, gostei tanto daquilo que eu disse ao Presidente, nem tinha falado de dinheiro ainda, ao Presidente, eu vou ser o treinador de Leixões. Foi assim, foi exatamente assim. Foi pelo envolvimento, pelas pessoas, foi isso que me levou também a ficar no Sheffield Wednesday 3 épocas. Teve a ver também com isso, com o envolvimento, com a positividade, com estar ali e sentir-me bem. Levou a que eu ficasse lá os 2 anos e meio, mas comecei as 3 épocas. Né? Este é o meu lado, é o lado que eu gosto do futebol. É o tal lado romântico. No lado que eu ainda hoje acredito e vivo. Eu sei que estou a viver, acho que se calhar dentro de uma mentira, mas é neste futebol que eu acredito e que vivo, né? O outro que está à volta, etc., e que gravita à volta de tudo o que sai da minha bolha, eu não procuro aliar-me completamente. Mas este lado sim, este lado de entusiasmo, não é o dinheiro, não foi nada. Aliás, nós temos esse passo de retaguarda e temos um outro ainda maior. Nós treinamos, com todo respeito pelo Rio Ave, mas nós treinamos o Swansea na Premier. Parámos um ano, como estamos a fazer agora com o ano sabático, começámos a forjar, vai nascer aqui qualquer coisa fantástica, e
E o que é certo é que nasceu um Rio Ave que não foi devidamente, ainda hoje não foi devidamente escalpelizado, porque aquele Rio Ave tinha muito jogo, muita coisa. E porque nós também tivemos um ano a preparar aquilo. Tem resultados também. E fizemos a melhor classificação de sempre, pontos, o quinto lugar. a melhor pontuação de sempre do Rio Ave, levámos à Europa, né? E o Leixões também foi um bocadinho assim, se queres ser grande, joga como os grandes. Era exatamente o que eu lhe ia dizer. Eu já na altura dizia isso, se queres ser grande... Se queres ser grande, tens de jogar como os grandes. A referência, apesar de estar na terceira divisão, a referência que nós tínhamos não era uma referência de um jogo pobre, era tentar olharmos para os melhores e tentar perseguir o jogo dos melhores. Quando digo os melhores mesmo. Aquelas equipas que nós entendíamos que era, se na altura podia ser o Manchester United, ou o Chelsea, ou o Benfica, Sporting, Porto. Eliminou o Braga nas meias finais. Eliminámos o Braga nas meias finais, fora, no estádio do Braga. Eliminámos o Salvo Moreirense, eliminámos o Barzinho. Nós chegámos à final com mérito bastante grande. E mesmo teve a oportunidade de sair nessa para o Leiria, para o Braga, acho que na altura fosse a segunda divisão espanhola, decidiu ficar, ainda derrota ao PAOK na primeira mão da eliminatória da Taça UEFA, uma equipa da terceira divisão portuguesa eliminaram um gigante grego. E eu até segundo vi ali, Pinto da Costa foi ver esse jogo e até o esperou por si para lhe dar um abraço. E eu queria perguntar também como é que era a relação com o presidente Pinto da Costa e se alguma vez esteve na mesa ir para o Futebol Clube do Porto. E foi jogador também. E foi jogador, sim, já vem de trás. Nós vencemos o PAOK em casa, depois acabámos de perder lá, mas tínhamos eliminado o Bela Zica e entramos na fase de grupos, uma equipa de primeira vez, porque até na UEFA da terceira divisão consegue entrar na fase, entraríamos na fase regular, né? Seria hoje a fase regular. Não, a minha relação com o Pinto da Costa foi quando eu fui jogador do Porto, sim, aí conheci-o e obviamente conversámos e falámos várias vezes com ele. A partir daí havia uma estima pessoal muito grande por ele. Ele prefaciou o meu livro na altura, que era a minha tese de monografia. Eu defendi a tese, na altura era sobre recuperação, uma tese que ainda hoje é futuro, nem sequer é presente. Eu diria que está entre o presente e um bocadinho de futuro, e já vão lá muitos anos mesmo. E eu defendi a tese e o júri foi mais ou menos isto: Carlos, isto não pode ficar dentro de quatro paredes numa biblioteca de uma faculdade, isto vais ter que publicar isto, vais ter que publicar isto. Portanto, foi quase assim. Pronto, então fizemos uma publicação até privada, quase assim, digamos assim, apesar dela ser oficial, mas foi desenvolvida por nós. Mas tirando isso, o presidente do Pinto da Costa, só quando o encontrava, havia estima pessoal, mas nada mais do que isso. Nunca tive nunca tive nenhum contacto com o Futebol Clube do Porto. Talvez também a questão dos timings, né? Esse cara nunca bateu. Isso foi um dos galos da minha carreira. É que eu, por exemplo, eu faço a época que fizemos no Vitória de Setúbal. Exato. Eu vou recordar que o Vitória de Setúbal estava à beira de uma bancarrota. Nós conseguimos, sem dinheiro, sem dar dinheiro a agentes, o presidente Carlos Costa, na altura, disse-me, foi exatamente assim: nós não tem dinheiro, só posso pagar isto. 5 mil, não há, mas eu depois dei-lhe a volta, preterir um jogador, menos um, e foi buscar o Pitbull, Cláudio Pitbull. 2 em 1, né? Portanto, cortei um jogador na lista. Mas pelo Porto? Emprestado pelo Porto, sim. Mas fomos buscar jogadores emprestados, jogadores ao... Bruno Gama também veio do Porto. Sim, o empresário António Araújo ajudou-nos muito também no mercado no Brasil, e fizemos ali uma equipa que foi evoluindo, chegámos a 13 jogos sem perder, salvo erro, perdemos no Dragão depois, exatamente. Fizemos um ano extraordinário, vencemos a Taça da Liga. Ou seja, não havia grande estrutura, acredito. Isso era um bocadinho... A gente conhecia os jogadores, né? Nós estávamos dentro do meio e conhecemos os jogadores bem, né? O Gama conhecia, o Filipe Gonçalves conhecia bem, o Mateus conhecia bem, o Eduardo conhecia bem. O Edinho. O Edinho também conhecia muito bem. Pronto, o Cláudio Pitbull também, já o conhecia do Brasil. A realidade nacional, sim. Sim, depois o mercado brasileiro foi de proposta e a gente analisar jogos dos jogadores, mas estamos a falar de jogadores de terceira divisão do Brasil, né? Não estamos a falar... O que é certo é que aquilo funcionou muito bem, né? Vencemos a Taça da Liga na altura, vamos às meias finais da Taça, perdemos com o Porto em casa. Exatamente. E conseguimos um lugar na UEFA, foi um ano memorável. E esse ano para mim foi extraordinário porque... Eu não tinha diretor desportivo, o Quinito já não estava lá. Ou seja, eu fiquei ali como treinador, como diretor desportivo e manager. No fundo, era o manager do Vitória. E, obviamente, que depois chegar ao fim e alcançar isto, fiquei, obviamente, muito, muito contente. E aí, sente que podia ter sido o timing do salto? Pois, era isso, eu perdi-me. Nas conversas para espero. Nós estamos aqui para segurar. É isso.
Sim, o normal seria, depois desse trabalho, que foi absolutamente fantástico, foi mesmo fora da caixa, ter saltado para um Sporting e Benfica ou para um Porto. Mas a minha vida não tem sido assim. Quando há um grande trabalho, não há essa possibilidade. Sim, não haver essa E janela. até diria mais, eu já tive em clubes onde estava, que tinha contrato, em que houveram clubes a pagar, queriam pagar bem para eu ir. Isso aconteceu-me já várias vezes. E depois, quando eu estou livre, esses clubes não me aparecem. Pode revelar Já me aconteceu algo? isto. Nomeadamente alguns clubes brasileiros, quando estava no Braga, que Exato. foram públicos. Sim, Flamengo e o Bragantino. O Bragantino foi na altura que estava no Rio Ave. E Mas depois sucederam-se. O Flamengo, Sim, na altura tive perto de assinar pelo Flamengo. Na altura que assino pelo Braga, eu tinha tudo certo com o Flamengo. Era Há na altura da bastantes pandemia. artigos brasileiros a apresentar o Carlos Carvalhal aos Não, adeptos. eu estava. Sim, sim, Pá, eu só que ainda eu li. estou reúno aqui em Lisboa, e vou de carro para Braga só para. E pego no telefone e ligo à minha mulher e aos meus filhos para lhes dar conta que pronto, a reação foi muito má. Porque estávamos na altura da pandemia também, há um receio de ir para outro país. Claro. Não queriam ir, e eu sem eles não podia ir, e acabei por recusar algo que não se recusa, até pelos valores que estavam envolvidos, mas antes dos valores, pelo clube que era. Aí a Era equipa que tinha. Que o Sim, Flamengo- mas tem-me acontecido isso. Em algumas alturas estou livre e não me aparece algo assim que me desponta. Outras alturas eu estou a trabalhar e tenho clubes a querer pagar Pois. para eventualmente eu ir e se calhar naquela altura, pronto, também não gosto, foi aprendendo ao longo da vida que mais vale não sair a meio, mais vale nós levarmos os Terminar. projetos até ao fim. Tem acontecido isso, mas tudo bem, mas está tudo bem. Já treinei recentemente treinei o Swansea, depois treinei o Rio Ave, depois treinei Exato. o Braga, depois o Celta, depois E com sucesso. E eu queria só antes de passar ao Sporting, porque nesse Setúbal passa por uma coisa que é muito, diria, tradicional numa equipa pequena em Portugal, quando é sensação, que é perder jogadores em janeiro. Sim. Perde o Edinho, perde o Mateus. Mateus. Ainda agora este ano estamos a ver o Gil Vicente, com o Andrew e com o Pablo. Isto para um treinador, perder... o Edinho era o seu melhor marcador. Perder estes jogadores... E o Mateus era o com mais assistências Exato. e golos. Perder este tipo de jogadores no meio de uma época que está a correr muito bem, como é que se depois consegue devolver a equipa às boas exibições? No seu caso, no Setúbal, conseguiu, porque a reta final da época também é muito boa. Sim. Similar àquilo que está acontecendo no Gil, sem dúvida, né? Também vendeu 2 jogadores e acabaram e continuam a ter uma boa prestação. Qual é a diferença aqui? É que o coletivo é mais importante que as individualidades, e quando o coletivo desde o início é preparado para ser forte, para ter princípios bem definidos, independentemente de jogar o A, B ou C, eu recordo que o ano passado, no Sporting Clube Braga, nós na segunda volta fizemos uma transformação no plantel, saíram muitos jogadores, ou saíram alguns jogadores, entraram muitos miúdos da formação. Perdemos em determinada altura do ano, lembro perfeitamente o Moutinho, salvo erro o Ricardo Horta também. Andámos um período em que perdemos 3 ou 4 peças O Salazar nucleares. também. O Salazar também por Chega a jogar lesão. com o meio campo muito... Lembro na Taça Lesão. da Liga que o Benfica a jogar E com... fizemos uma segunda volta espetacular. Nós fizemos muitíssimos pontos nessa segunda Sim, volta. Foi brilhante. Eu diria que foi brilhante, tendo em conta Sim, o contexto. digamos, o contexto que nós tínhamos. E acontece igual. Em janeiro sai o Bruma para o Benfica. Portanto, era o nosso melhor marcador. O jogador que tinha mais números sai o Bruma. Os jogadores importantes lesionam-se, emergem miúdos e fizemos uma segunda volta extraordinária. Porquê é que isto acontece? Acontece quando o coletivo funciona. E quando o todo é mais que a soma das partes, mesmo que saia uma parte, o todo continua a funcionar. Aí este jogo, quando isso começa a... Quando está tudo bem carburado. definido, bem carburado, depois é uma questão de características, né? Nós na altura no Vitória saiu o Mateus e começou a jogar mais vezes o Gama. Sim. Saiu o Edinho, começou a jogar mais o Pitbull como ponta-lança e o Filipe Gonçalves como médio ofensivo, né? Portanto, pronto, já mudámos. Lembro perfeitamente de ganharmos 2 vezes ao Sporting, ganhámos ao Sporting de 2 formas completamente Em distintas. Alvalade, E ganhámos de uma... ganha no Bonfim, empata em Alvalade e depois ganha... Exatamente, e ganhámos de formas distintas, com características com jogadores diferentes. Pronto, no fundo é pensar um bocadinho o jogo a partir daí, das características dos jogadores e aquilo que nós podemos desenvolver para manter ou até melhorar a dinâmica, porque às vezes até perdendo bons jogadores se pode melhorar uma dinâmica. Quantas vezes isso acontece, né? Sim. Olha, eu vou hoje comentar o Real Madrid com o Benfica,
e o Bellingham não vai jogar. Outro dia nos jogou o Mbappé e pareceu-me a mim o Real Madrid mais consistente sem esses dois jogadores do que com esses jogadores. Isso não... Depois jogam Estamos a falar de dois jogadores extraordinários, ser um avançado mais trabalhador, que se calhar consegue... E ganharam os jogos, não é? Portanto, pá, isso, muitas vezes... Perde-se umas coisas, ganha-se outras, exatamente. Mister, falávamos há pouco da questão de às vezes o telemóvel não tocar na altura errada. Aquilo que eu lhe queria perguntar, ainda que o Sporting estivesse mal nessa altura e o Mister estava a jantar com os amigos em Braga, no restaurante, como é que reagiu quando o Presidente Zé Eduardo Betancourt lhe ligou a convidar para ir para aquele Sporting? Não se recusa um convite destes, não é? Lá está, eu deveria ter ido do Vitória para o Sporting, mas não, do Vitória foi para a Grécia, do Grécia foi para o Marítimo, do Marítimo é que depois foi para o Sporting, e devia lá ter ido logo diretamente, acho que seria se calhar melhor e se calhar no início da época, né? Fiquei contente, mas também sabia daquilo que eu tinha às costas. Eu tenho levado com alguns sacos às costas, não estou a dizer isto, os meus colegas não levam com sacos às costas, que na nossa profissão é andar normalmente com sacos de pedras às costas, mas sacos às pedras costas no Sporting foi sem dúvida, porque nós entramos no clube, o clube estava em 9º lugar. O Sporting estava em 9º, salvo erro, se não estou a enganar, mas eu não fiquei presente que estava em 9º lugar. E que os jogadores a pedir desculpa aos adeptos, todos os jogos. Todas as semanas pediam desculpa, foi uma coisa que eu proibi de fazer. E não gosto, acho que nunca tive um jogador a pedir desculpa aos adeptos. Se o fez, foi fora da minha órbita. E foi um trabalho extremamente difícil, mas eu aceitei o repto, conseguimos fazer aquilo. Podíamos ter feito um bocadinho melhor se em janeiro nós conseguíssemos ir buscar 2 jogadores, pelo menos. Nós fomos buscar na altura o Pedro Mendes, fomos buscar o João Pereira. E eu queria mais 2 jogadores. Não interessa a posição, mas queria mais 2 jogadores para equilibrar a equipa. Se a gente tinha ido buscar esses 2 jogadores, nós tínhamos uma equipa muito forte. Eu não digo forte, tínhamos muito forte. Sim, do meio campo para a frente era fortíssimo. Era muito boa, tinha ali Edson, depois tinha o Postiga, tinha o Saleiro, ok, tinha o João Moutinho, tinha o Miguel Veloso, tinha o Miguel Veloso, João Moutinho, o Ismailov, jogava muito, o Ismailov era um craque. Mas faltava-me ali 2 peças e a equipa ficou ali um bocadinho desequilibrada. Conseguimos chegar depois daquelas coisas todas que foram públicas só Pinto e Eliedson, depois há também um diferente ali com o Ismailov e Costinha, em que Costinha tem toda a razão naquilo e agiu muito bem, mas obviamente que foi ali um constrangimento muito grande de não contar com um jogador num jogo tão importante. Depois ainda sobrou meio que para o Mister, não é? Porque é aquela questão da liderança do balneário e porque é que as coisas... Mas isso, como é que tu controlas estas situações? Acaba de ser inerente também ao cargo, não é? Em última instância, quando há alguma coisa no balneário, vai ser questionado. Só até que há ali a indisciplina, que o treinador não tem nada a ver, tem a ver com a personalidade. Tu podes ser o maior disciplinador do mundo, não é? Se tiveres 2 soldados que andam à chapada um com o outro, tu tens 2 coisas. O que tu tens a fazer? Tens que punir os jogadores. Exato. Ou os teus soldados por não estarem a corresponder às regras que têm, certo? E depois também tens que ter o comando em cima que tem essa capacidade, porque às vezes o comando em cima também não tem a capacidade de te proteger para tu agir sobre os jogadores. Hoje em dia menos. Até porque estamos a falar de ativos que valem muito dinheiro e o treinador está até ligeiramente inferiorizado hoje em dia com esta situação, né? São situações sempre complicadas. Eu já estive ao longo da minha carreira, já tive várias destas ao longo da minha carreira e normalmente com os jogadores até muito importantes, o que para mim é uma felicidade, porque depois é assim que se consegue ganhar os grupos, é quando tu ages contra os jogadores que são importantes, não é contra júniores. Não é? Quando tu tens atos de indisciplina pelos jogadores importantes, tu aí tens... Todos os grupos te vão dar esta oportunidade. E tu tens de estar preparado para este momento. Eu digo isto também muitas vezes nos cursos de treinador. Se não estiveres preparado para este momento e se agires mal neste momento, já fostes. Sim. Já fostes. Morreste para o grupo. Já fostes. Se naquele momento agires e estiveres preparado para esse momento, ganhas o grupo e podes ter mais sucesso. Com certeza. Sim, e também há aquela história de acabar com os jornais de manhã no clube, e aqui fala um bocadinho da pressão mediática que os jogadores estão sujeitos e que muitas vezes se deixam embrenhar por ela, e o Mister nisso também tentou intervir. Sim, isto era o chegar ali ao centro de treinos, né, e ver que estavam lá umas mesinhas, estavam os jornais em cima e de repente estavam com um isqueiro a queimar os jornais, outro a dar pontapé no jornal. Pá, e um modo muito negativo, né? Portanto, levavam isto para o treino, né? Portanto, nada melhor do que... Acabou isso. Acabou. Obviamente que eles tinham acesso, até podiam ler antes ou depois, mas o que é certo é que ali não liam. E procurámos, no fundo, eu cheguei a dizer que era uma casa sem telhado, havia flechas por todo lado. Começar a ganhar algumas proteções aos jogadores, dar-lhes confiança
E a realidade é que nós tivemos ali 2 períodos, pelo menos, muitíssimo bons. E tem aquelas vitórias frente ao Porto, 7 frente ao vitórias Everton sim, também. com o Everton. Na altura, Numa no altura- seu funeral, não é? Sim, era a altura que eu ia ser despedido. E os jogadores Nessa altura. uniram-se em seu redor. Parece que sim, a coisa foi tão mal feita que os jogadores uniram-se em... Penso que sim, penso que isso aconteceu. Eu não tenho a certeza, porque também nunca falei com eles sobre isso, mas na altura... É público, falava-se na altura que André Vilas Boas ia assumir Sim, o cargo. sim, na altura... Sim, o diretor desportivo estava a ser apresentado sem mim dentro do balneário e com metade dos jogadores lá sentados, outros na Marquesa a levar massagem, outros na casa de banho, outros não sei onde, uma coisa surreal. Acho que é passado, acho que nem vale a pena. Hoje o Sporting não é assim, o Sporting é um clube organizado, Foi mas isso que na afastou altura... um bocadinho o Sporting dos rivais, era se calhar era um essa clube- instabilidade sim, diretiva... Também, não só, também. Da própria... Mais uma vez, eu foquei-me, se calhar até foi aí que eu me aprendi cada vez mais a focar-me naquilo que eu controlo, né? Que era no meu trabalho, nos meus jogadores, antes, procurava mediar-me de tudo, procurar fazer, ter vitórias, potenciar os jogadores, portanto, aquilo que eu normalmente procuro fazer, mas num contexto muito difícil. E quando eu pensava que pior que o Sporting Exato. não acontecia, para a Turquia. vou para o Besiktas. Essa é bom. O Besiktas dá um podcast, 90 mais 3. Dá um podcast 90 mais 3, o Besiktas esquece. Tem que fazer o Express. Mas teve uma premonição que ia para lá, não foi? Porque andava a aprender turco. Sim, tive um ano, andava ali no instituto no Porto, ia de Braga para o Porto 2 vezes por semana, salvo erro, para aprender. Tinha uma noção de turco, uma noção básica. E aquilo acabou essa premonição acabou por se concretizar, portanto foi para o Besiktas, numa situação fantástica. Né? Eu faço a viagem para a Áustria, onde a equipa estava a estagiar, para eventualmente ser um treinador, salvo erro, da equipa B, mas com acompanhamento dos jogadores. Era uma coisa qualquer que eles me iam propor, do qual eu não ia aceitar. Mas o que é que acontece? No dia em que eu lá chego, sai a notícia e o treinador, nesse dia, tem que voltar para Istambul, porque o treinador e mais um dirigente tinham sido presos por alegadamente viciarem o resultado da final da taça Do ano anterior. E na Turquia a lei é assim, primeiro prendem e agora prova que estás inocente. Portanto, então foram presos. Eles estavam ali atarantados. Eu, como estava lá, foi mesmo, eu tenho que o dizer, não foi uma escolha para este treinador, esta forma de jogar, não. Como eu estava lá, e já tinha treinado o Sporting também, obviamente, também não era também um treinador que tinha vindo eventualmente dos distritais ou das divisões inferiores, que tinha experiência, eles convidaram-me, mas com este pressuposto que o treinador, se saísse da cadeia, eu cedia-lhe o lugar. Eu aceito, porque me disseram que antes de dezembro ele não ia sair da cadeia de certeza absoluta. Então, eu fico à frente da equipa, não me deixam levar a minha equipa técnica, eu também cedi a essa situação, porque eu queria treinar o Besiktas, queria ter o prazer de treinar uma equipa como o Besiktas. Fico a equipa técnica do treinador que está preso. Conclusão, as coisas começam a andar, Liga Europa muitíssimo bem, ganhámos pela primeira vez uma equipa turca, tinha ganho uma fase de grupos, íamos à frente, fizemos jogos muito bons nas competições europeias. Vem o Braga. Em determinada altura, o presidente vai para a federação, e o clube fica sem direção, eu estava sem direção. E 4 meses de ordenado em atraso também, nessa altura. Isso mais tarde, com a saída dele, enquanto ele lá esteve, não aconteceu a partir daí, começaram os salários, porque não havia quem se responsabilizasse por isso. As eleições foram em abril, março ou abril do ano seguinte, uma coisa incrível. Portanto, naquele tempo todo sem direção, jogadores a queixarem-se que não pagavam as rendas da casa, principalmente os jogadores turcos ganhavam um pouco de dinheiro com algumas dificuldades, depois a outra malta até se juntava depois para procurar ajudar, portanto num clube grande, estamos a falar num clube grande. Mas as coisas em termos de futebol andaram bem. Nós, principalmente nas competições europeias, no campeonato havia um play-off, que os 4 primeiros disputavam um play-off, portanto nós iríamos sempre ao play-off. E depois na competição europeia andava muito bem. E qual é a minha sorte? Sai o treinador começa a falar que ia sair da prisão. E eu, salvo erro, em dezembro, penso que não estou enganado, sai o Braga nas competições europeias. E o que é que acontece? Os adeptos começaram a fazer pressão que eu não podia sair porque eu conhecia o Braga como ninguém. Portanto, se nós queríamos passar a eliminatória, tinha que ser com este treinador. Então o outro treinador sai da cadeia e fica como diretor desportivo. Ou seja, eu estou a treinar num país de língua diferente, sozinho,
com a equipa técnica de um treinador que é diretor desportivo e quer ser treinador, está mortinho para ser treinador, em que ele era responsável pelas entrevistas na Besiktas TV, trazer sempre os amigos para dar entrevistas, etc, fazer um lobby tremendo. Mas eu aguento-me ali com o Braga. A eliminatória do Braga, nós ganhámos em Braga, depois perdemos salvo erro 1-0 lá. O jogo mete o Quaresma à ponta de lança. Quaresma à ponta de lança. E Simão nas costas. Em que os jornalistas entravam primeiro no avião, né? E eu entro e toda a gente de pé batendo palmas. E eu pedi ao tradutor, porque alguns não falavam inglês, anda cá, explica lá à malta que isto resultou. Porque se isto não resultasse, quando era uma ponta de lança, eles iam matar-me. Eu era despedido hoje, não tenho dúvidas nenhumas. Né? Diz lá isso aos jornalistas. E pronto, e aquilo aconteceu. E tenho uma não me deixam perder, mas deixam-me contar esta história. Sim, sim. Havia um treinador anterior que estava lá. Eu vou dizê-lo porque isto não, era o Schuster. Uhum. E havia um jornalista que queria fazer uma entrevista com o Schuster. E o Schuster não falava. Como eu, para não abrir precedentes, que eram 20 órgãos de comunicação social desportivos, esquece, de falar outro, pá, não falar para ninguém. Então o Schuster fez igual. Só que os jornalistas, no final das entrevistas, às vezes, a ele e a mim também, vinham, Carlos, uma fotografia e tal, tiravam uma fotografiazita ou outra e tal. Em determinada altura, sai uma entrevista de 4 páginas, com chamada de primeira página, do Schuster num jornal desportivo. E o Schuster não tinha falado. Então chamou o coisa, estou muito chateado, não sei o que mais. O tradutor não sabia o que acabia de dizer. Olha, quando este jornalista estiver na sala de imprensa, na próxima sala de imprensa, diz-me quem é que eu quero falar com ele. E aquilo aconteceu. Passado no próximo jogo em casa, o jornalista era um habitué lá. O Schuster pede ao tradutor, diz-lhe a ele, tu fizeste uma entrevista, eu alguma vez falei contigo? E o jornalista, não. Então como é que tu fazes uma entrevista minha de 4 páginas, chamada de primeira página? Mas que isto é que é possível? Como tu, ele com a calma, assim, falar, como tu não me deste uma entrevista, eu pedi-te 20 vezes e tu não me deste uma entrevista, houve uma noite que eu sonhei. Sonhei com a tua entrevista, de manhã passei-a para o papel e publiquei-a. Ficou assim a olhar para ele. Foi incrível. Só da Turquia. Isto contado pelo tradutor, é uma história que era o tradutor era o mesmo, o Shuki. Também tem uma história com o Jeep também que diz muito bem da realidade ali de treinar na Turquia. Essa é fantástica. Foi um dia que eu fui só para ali na zona de Kadikoy e ia lá passar, já não lembro o que é que foi lá fazer. Eu tinha um Jeep do clube e o Jeep avariou-se. Eu fui falar com um polícia que estava mais perto, eu não falava inglês. Eu com o meu turco. Hocam, treinador, né? Hocam, Besiktas, Carlos. Carlos! Deu-me um abraço. Ainda comigo, Gel. Meteu-me numa pastelaria, o comunicador. Penso eu, né? Amigos, polícias aqui na zona, só para dizer que o treinador do Besiktas está aqui comigo, se querem vir aqui à pastelaria, não sei o quê, passado, abreviando a história. Sem exagero, tinha 20 carros da polícia cá fora, tinha 30 ou 40 pessoas, polícias lá dentro, todos. Tudo que era adeptos do Besiktas, polícia da zona, veio tudo ali, né? Fecharam aquilo, rua, ficámos só nós, né? Depois era isto, chá, era bolos e não sei o que. Eu tenho que me ir embora. Chegou uma altura que eu bati o pé. Olha, atenção, eu tenho que me ir embora, tenho que ir para o... Eu nem sabia como é que havia de ir, né? Carlos, para o Mioc, não há problema. Para o Mioc. Meteram-me dentro do carro da polícia, 2 motas à frente. Sem treinos. Foi para o treino e o carro, não te preocupes. Quando acabou o treino, já estava o meu carro lá direitinho. Arranjado, direitinho. Espetacular. Essa história é muito deliciosa. Espetacular. Nem tudo foi só agitação nessa passagem pelo Besiktas. Sim, sem dúvida. Sim. Avançando, ainda esteve no Al-Ahly como coordenador técnico. Foi o mentor do Viana para diretor desportivo. Não, mas adorei esse trabalho, sabes? Esse trabalho para mim como treinador foi muito importante, sabes? Eu vou-te explicar também muito rapidamente. Estava na Turquia e tenho um clube que me convida depois do Başakşehir para eu ficar lá na Turquia. Ia lá ficar. Eu não me recordo qual era o clube. O presidente contacta-me e fala comigo e diz: Carlos, não sei o quê, vai haver eleições no final de junho. Eu assim, final de junho isto vai ser um risco, não é? Porque se isto não pega, eu já fui. Mas o presidente, eu estou 9 anos como presidente e eu vou ganhar, a minha dúvida é se vou ganhar com 80% ou 90%. Eu, ok, confiei. O contrato também era porreiro, gostava de estar na Turquia.
ali perto de Istambul, não sei se seria o Eskişehir, talvez o Eskişehir Sport. Entretanto, o presidente perde as eleições. Como perde as eleições, eu fiquei pendurado. Fiquei pendurado assim, não vou treinar. Aparece esta situação do Al-Ahly. Não vou. E ele, o Pedro Serpa Pinto, que foi o empresário que tratou do assunto, chegou à minha beira e disse-me, Carlos, mas olha, vais ganhar X. Depois eu acabei por viver no Adras Downtown, que era em frente ao Burj Khalifa, mesmo no centro. Eles dão-te um carro. Viagens executiva, eu consigo ter viagens executiva. Tu passas aqui, eu comecei a pensar assim, quero ir lá ver. Pronto, foi ao Dubai, fui ver aquilo, gostei, aceitei, assinei 2 anos. A academia estava em 5º lugar no ranking dos Emirados. E eu acho que fizemos uma coisa boa. Ao invés de eu levar os meus adjuntos para ser treinadores das equipas de formação, eles não têm noção disso. Ainda hoje eu tenho a certeza que eles não têm noção disso, mas eles nem imaginam o legado que ali ficou. Eu levei os meus adjuntos para ser adjuntos dos treinadores locais, okay? Para formar os treinadores locais. Ainda, pelo menos 5 ou 6 treinadores ainda lá estão, porque eu sei que eu sigo no Facebook, eles ainda lá estão. Portanto, foi um legado muito, muito bom. Conclusão, ao fim do primeiro ano ficámos em segundo lugar, a segunda academia. No segundo ano, no términos, foi considerada a melhor academia dos Emirados Árabes Unidos e fizemos coisas extraordinárias ali. E para mim foi muito bom porque voltei às bases, estás a ver? Ou seja, miúdos de 11 anos, a partir daí, se calhar já havia alguma potência para meter jovens, mas a partir daí, conhecendo os processos de evolução, de maturação, daquilo que eles fazem ali e ali, foi muito importante para mim. Foi uma experiência de 2 anos absolutamente fantástica. Foi decisiva para mim como treinador, essa experiência. Ainda para mais num clube que precisava de organização e precisava de Sim, eu basicamente eu não disse, né? Eu era o treinador dos treinadores da formação. Exato. Ou seja, eu tinha desde os sub-11 até aos sub-23, era o treinador dos treinadores, digamos assim, né? E então meti a minha equipa técnica a ajudar os treinadores locais, né? Portanto, a formá-los cada vez melhor. E acho que eles aprenderam muito aprenderam muito com a minha malta, não tenho dúvidas nenhumas. E ficou lá o legado. Verdade, ainda lá está. Ainda perdura, acho que sim. Daí o gozo que eu tenho e tive na altura desse trabalho. Foi muito bom. E antes de passarmos agora para a Inglaterra, ou melhor, até para introduzir a sua passagem por Inglaterra, que acho que são momentos fantásticos da sua carreira e que nós, enquanto adeptos de futebol, recordamos muito bem, até por todo o impacto que teve em termos de comunicação, e por isso vamos aqui resgatar uma rúbrica que já tivemos esta época com alguns treinadores, que se chama Chalaças e Chalacinhas. Nesta rúbrica, o objetivo é pô-lo frente a frente com algumas das suas declarações e falarmos um bocadinho sobre elas e desconstruir um bocadinho o que foi esse legado, até porque creio que foi no Swansea até fizeram t-shirts solidários com com as suas frases. Sim, vendeu na loja, sim. E eu pedi então para passarmos à primeira frase. Esta aqui, Leitão ao intervalo vi que ia mais para frangaçado. Esta não foi Inglaterra, mas... Essa não foi Inglaterra, de certeza. Não foi. Olha, mas é uma boa frase, esta é uma boa frase. É sim, pronto, não tem muito a explicar. Não tenho, é uma questão de interpretação, não é? A gente olha, alguém terá falado se calhar até de Leitão porque possa ter expresso qualquer coisa relacionada, mas eu depois, a qualidade do jogo ou aquilo que o jogo exigia, se calhar não era para Leitão, mas era para um nível mais abaixo, para o franguinho assado, pronto, e se calhar tenho quase a certeza que foi dentro desse contexto. Peço desculpa. Passando então à frase seguinte. Esta, como dizia um famoso jogador em Portugal, prognóstico só no fim do jogo. Isto eu achei interessante porquê? Porque o Mr. Lat trouxe muito daquilo que era a cultura desportiva portuguesa e um bocadinho daquilo que eram frases míticas portuguesas. Sim, só que o problema às vezes na tradução não faz tanto sentido e os ingleses não estão habituados a analogias. Eu reparei que eles não estavam. Cada vez que eu colocava uma analogia eu vi os gajos a coçar a cabeça, a maior parte dos gajos a coçar. O que este gajo quer dizer com isto? Aliás, o Mourinho a uma altura diz que Caravana passa e traduziu isso literalmente para os gajos ficaram a olhar para ele e pensavam que aquilo foi um insulto. Foi uma coisa, acho que foi Mourinho que uma vez utilizou isso, não é? Mas as analogias, eles têm alguma dificuldade e eu como percebi que era alguma dificuldade, que os obrigava também a pensar um bocadinho.
e que tinha impacto, eu cada vez usava mais, obviamente, né? Divertia-me com aquilo. Né? Aquela, por exemplo, não sei se vais por aí, da Fórmula 1, do carro da Fórmula 1. Esse eu não tenho. Do carro da Fórmula 1, quando estava no Swansea, nós ganhámos ao Liverpool do Klopp, 1-0. E perguntaram-me a mim como é que isso foi possível. Eu disse, olha, se tu colocares um carro de Fórmula 1 às 6 horas no tráfego em Londres, ele anda tanto como um Fiat Punto. Não tiras partido do Fórmula 1. E foi isso que nós fizemos ao Liverpool do Klopp. Criámos constrangimento, principalmente na zona central, para explicar um bocadinho isto, não é? Portanto, pronto, essas coisas... Essa abordagem faz lembrar o Quinito. O Quinito é que também era muito forte Sim, eu tenho aqui o Quinito como uma das referências, né? Quinito, eu andarei sempre ali um bocadinho entre uma parte do Quinito, uma parte de Vítor Oliveira, sim. penso eu, e uma parte ali de Manel Zé também, que foram pessoas, em todos os treinadores que eu tive, mas a minha personalidade gravita de forma completamente diferente dos três, mas há pequenas coisas que eu apanho destes três, ainda temos destes mais três alguns treinadores. aqui. Então. Vamos passando aqui em revista. Demasiada água mata a planta, em relação a Jordan Ayew. Sim, nós utilizámos muito isto, não é? Nós utilizámos muito isto, não é? Por isso que temos mais. Sim, para eles foi uma novidade. Olham para aquilo e o que é que este indivíduo quer dizer com esta coisa, não é? Para nós é muito simples, para eles, porque não utilizam muito isto, as analogias, não é? O que é que temos mais? O que é que Eles temos daí ficavam mais? confundidos. A pressão é estar na Síria ou no Afeganistão, isto aqui. Sim. Parece-me óbvio. Mais óbvio. Depois temos o que mais? Acho que ganhámos. Esta é boa. Quando um cisne cai, outro começa a voar. Isto Sim. é uma adaptação de uma... Sim. Quando um leão cai... Outro levanta-se. Outro levanta-se. Como é que analisa já agora a carreira do Renato e já que esteve isso. com ele de perto? O Renato, para mim, nós tivemos a parte final com problemas que nos levou a não ficar na Premier por a lesão do Renato e do Fer. Sim. Os dois médios que nós tínhamos no meio lesionaram-se os dois. Pai, foi um rombo muito grande, nós não tínhamos capacidade para substituir estes dois jogadores, estavam num nível altíssimo. Eu acho que ele tinha um potencial. E quando lá cheguei, ele estava mal, muito descrentes. Inclusive, foi um oftalmologista a Barcelona, diziam que ele via mal, porque uma altura, acho que uma bola, há uma coisa que até passei no YouTube, que ele apareceu a publicidade da Red Bull, ele disse que passou a bola ao touro ou qualquer coisa, levaram isto. Nunca me pareceu, sinceramente, nunca me pareceu que fosse por aí. Aliás, eu acho que ele fez testes, nunca me pareceu que fosse por aí. Uma questão de confiança, eu acho que era mais uma questão de confiança e muitas vezes do conforto da posição. Eu recordo perfeitamente que nós fomos ganhar 1-0 no primeiro jogo ao Watford, quando entramos, e ele jogou como médio direito. E porquê é que eu não o meti no meio? Porque precisamente para ele ganhar mais confiança, para sair da direita, para vir mais para dentro, funcionar quase como terceiro médio, né? E depois, com o tempo, ganhando confiança, eu meti na sua posição natural, jogava ele e o Fer na zona do meio. E é um jogador absolutamente fantástico. Pena as lesões, depois acabou por ter uma lesão também comigo, mais um. Quando lá cheguei estava lesionado e depois nos jogos finais ele e o Fer lesionaram-se e complicaram-nos muito a vida. Isso também quebra um bocadinho, quando está no momento, volta a lesionar-se. Voltou-se a lesionar, pronto, obviamente. Depois ele teve sempre estas situações de lesões, etc. Não consigo perceber. Deu continuidade. Sim, eu não consigo perceber porque não sei do historial dele, sabes? Não sei do historial, quer dizer, daquilo que ele... quais as razões? Muitas vezes há razões que dizem respeito, mais uma vez, às vezes mais vale os jogadores deixarem que a natureza os deixe desabrochar o futebol. Bernardo Silva, outro dia, refere que tem aversão. Eu não tenho nada contra as máquinas de musculação, mas não as utilizo como treino, fora de hipótese. E ele também não, pelos vistos. Tem uma entrevista a dizer isso. E nós vemos o talento que tem aquele jogador, é o que jogam aquelas pernas e aquela cabeça, não é? Sim. Não sei se o Vitinha fará a musculação, tenho algumas dúvidas, não sei, mas não que faço ainda ideia. assim se adaptou fisicamente à realidade da Premier League, não é? Porque é um jogador a intensidade, a disputa, a forma como disputa os duelos, como consegue... Mas isso é seletividade natural, não é? Isso é seletividade natural, não é? Quando tu tens um contexto onde te obriga a fazer determinado tipo de coisas, tu não precisas de trabalhar fora do teu contexto para te tornares num monstro para conseguir fazer aquilo. O próprio contexto vai-te levar a fazer... E aquilo que tu podes, muitas vezes, dar de upgrade, no sentido de perceberes que tens ali um gajo que tem uns músculos do caraças, vais perder em criatividade e em capacidade de jogar. Velocidade. Não é? Portanto, isto é tudo muito discutível. Eu, mais uma vez, eu sou licenciado em Ciências do Desporto, respeito muito toda a gente que está no futebol, respeito muito quem trabalha com números, respeito muitíssimo quem trabalha com
máquinas de musculação, etc. Porque eu também tenho obviamente, os meus adjuntos a trabalhar, mas há uma coisa fundamental, nós temos que saber relativizar as coisas e dar o grau de importância que cada coisa tem para o jogo. O jogo é futebol. Futebol tem que ser pensado, na minha ótica. Não é só corrido, tem que ser pensado. E há determinado tipo de desenvolvimentos num jogador que, para tirarmos o melhor deles, nem todos, mas tirarmos o melhor deles, quanto mais natural e a natureza, no fundo, deixar que os jogadores exprimam a sua qualidade, melhor é a qualidade do futebol. É aquilo que eu penso. E continuo a pensar. Mister, e indo para a Inglaterra, eu acredito que o Championship foi das melhores experiências que teve como treinador. Há que recordar que foi a primeira equipa técnica estrangeira em 120 anos de história do clube, faz o melhor registro dos últimos 50 e o terceiro melhor da história. Portanto, é um trabalho assinalável, 2 playoffs. Fala-nos dessa mudança para a Inglaterra. Acho que mais do que ensinar também aprendeu muito com essa realidade. Fala-nos um bocadinho, e até para quem não conhece também o Championship. Sim, coincidido na altura com o convite ao Bruno Lage para fazer parte da nossa equipa técnica, a integração do Johnny Conceição também, estava eu e o João Mário, uma realidade diferente daquelas que nós vivemos anteriormente, já disse, aquilo é para homens, é para Rangers. É para comandos. É para comandos, é um campeonato muito duro, muitíssimo duro pela heterogeneidade que as equipas têm umas para as outras, a proximidade dos jogos de um para o outro. O Mister fala da recuperação de 3 em 3 dias, que é muito diferente da de 4 em 4. Sim, sem dúvida. Há pouco tempo para treinar coisas específicas? Não é treinar, é descansar. Sim. O mais importante jogando não é o treinar, é o descansar. Sim, sim. E enquanto tu, em 3 dias, tu recuperas algumas coisas para conseguires competir com os adversários, mas não consegues competir no sentido de ter a tua equipa fresca mentalmente. O sistema nervoso central ainda está cansado, ainda tens problemas de decisão, tens problemas eu diria, problemas de fração de segundo. E a fração de segundo no futebol é tudo. É fundamental. Portanto, porque é a tua capacidade de antecipação, porque tu olhas para os números e o que é que tu vês? Tu vês, ao fim de 3 dias, uma equipa, em termos de eu dizer que é preciso saber interpretar os números e não olhar para os números por si só, né? Há muita gente a fazê-lo, infelizmente, e tenho que dizer como crítica, e é uma realidade. Os números são para serem interpretados. Também recebemos agora, nos últimos anos, uma avalanche de números, ou seja, cada vez há mais parâmetros, mais métricas. E não estamos a saber lidar ainda de forma crítica com... E não se pode confundir a árvore com a floresta, não é? Agora, garanto uma coisa, tu se lidas com números, eu lido com a parte tática, se vamos falar com o Presidente, tu dás-me 10-0. Pois. É que tu tens os números, não é? Bem informadinho, tudo. Tens os números, não é? E contrariar números... É mais exato, não é? É preciso saber explicar a quem entende, e muitas vezes os Presidentes não entendem aquilo que tu estás a dizer, não é? Portanto, tu consegues explicar melhor do que eu, sabes? Mas estás a dizer uma grande asneira. Sim. Entendes? Isso pode acontecer, posso estar a fazer uma grande asneira e... Acho que não é um processo de aprendizagem. Eu já passei por isso também, infelizmente, já passei por essa situação. Mas, acho que já me perdi. Era a questão Da Inglaterra, do Championship. Da competitividade. Sim, dessa... Sim, a competitividade era enorme. Eu também aprendi ali que o meu núcleo duro dos jogadores era britânico. O jogador britânico vive desde os 4 ou 5 anos a ver os seus ídolos jogar à quinta, ao domingo, à quarta, etc, e olha para aquilo com toda a naturalidade. Nós aqui aprendemos a palavra gestão, temos que gerir, temos que não sei o quê. Eles não, eles atiram-se à competição. Apesar de estarem cansados, aquilo que eu estava a dizer há pouco, agora já vou recuperar. Apesar dos jogadores estarem cansados ao fim de 3 dias, os números que apresentam normalmente são muito idênticos. Mas o problema é da interpretação do jogo. Há mais passos errados, há chegadas um centésimo de segundo mais tarde, definições, e aí, e tu se reparares, não vou dar novidade nenhuma, há de se reparar quando as equipas jogam na Champions League, principalmente no jogo a seguir, se vão fora, em casa as coisas vão se resolvendo, mas se vão fora sofrem problemas muito grandes. Mas não estamos a falar aqui no Campeonato Português. No espanhol, no francês, normalmente têm muitas dificuldades, nomeadamente quando vão jogos fora. Principalmente quando estão a 3 dias. E às vezes com 4 também. Sim. Mas com 4 dias tens mais um dia e essa parte mais nervosa tu já não a sentes tanto. Já consegues ter a tua equipa, digamos, mais nervosa, mais com capacidade de reação, mais com capacidade de fazer as coisas. E a pré-época assume um papel ainda mais importante nesse contexto, porque é aí que é o tempo que tem para que se assimilem o maior número de ideias possível
Muito bem, pensei que esta é uma grande asneira, já tive que puxar uma orelha. Não, é isso. É isso mesmo. Quando tu tens um quadro de uma competitividade, de uma densidade competitiva muito grande, muito larga e muito grande, e tens um curto período competitivo, o que é que tens de priorizar? Tens de priorizar os teus alicerces táticos. Exato. Não é? Os alicerces táticos é que vão garantir a competição, não são os alicerces físicos. Os alicerces físicos não te vão garantir absolutamente nada, porque quando começas a jogar 3 em 3 dias, não tens tempo para treinar, não tens alicerces de organização, adianta-te muito ter o físico, vais levar no show. Agora, quando tens organização, tens pilares de organização bem absorvidos, tens ali 4, 5 semanas onde tu trabalhas o teu jogo, a tua interpretação do jogo, a forma como deves lidar com isto e com aquilo, durante o processo não tens tempo para treinar, mas tens tempo para avivar aquilo que tu transmitiste isto ali, e o vídeo ajuda-te muito, percebes o que eu estou a dizer? Portanto, a prioridade absoluta foi, logo que chegámos ao Sheffield, ao contrário do tradicional, foi, a maior parte dos jogadores foi tudo uma novidade, até nisso eu acho que tirámos vantagem, e tinha vantagem também ter ali 3 ou 4 jogadores experientes que acreditavam naquilo, porque senão também às vezes é terrível, não é? Porque começam a dizer que não têm força nas pernas, e a nossa equipa, eu vou-te dizer outra coisa, a nossa equipa era a equipa que menos corria. A segunda equipa que menos corria, principalmente no primeiro ano, foi o ano que mais jogámos. Mas era a equipa. Eu cheguei a perguntar, porque na altura do GPS, a perguntar: no dia em que queiram ver o Sheffield Wednesday, nos primeiros 3, os primeiros 4, metam um chip na bola. Sim. Metam um chip na bola, controlem a bola. Depois vocês vão ver qual é a equipa. Nós não corríamos tanto, dominávamos o jogo com bola. Sim. Como tínhamos mais jogo com bola, né? Portanto, não tínhamos níveis de corrida altíssimos, né? E tínhamos níveis de alta intensidade também altos, porque era uma equipa intensa, mas era uma equipa que tinha muito, a partir de uma altura tinha muito tempo a bola, né? Lá está, é preciso saber interpretar os números, né? Claro. E a importância de ter Bruno Lage consigo? Porque eu já estive num clube, desculpa, já estive num clube em que havia dúvidas relativamente a capacidades físicas num país aqui Perto. Relativamente às capacidades físicas da equipa, porque a equipa não vem a equipa a trabalhar corridas, etc. Não vem a equipa a jogar futebol, treinar futebol, então se empatas um jogo, há um presidente que chega-te lá, pá, então... não estão a correr. Mas isto não corre, não tem força, não ganhamos porque não tem força. É logo, isto é o primeiro raciocínio de alguém que não entenda nada de futebol, é o primeiro raciocínio. É falta de pernas, não é? É sempre isto. E entretanto, eu, não falta de pernas, e ele então lança-me um desafio. E eu, mister, não vai levar a mal, mas eu vou trazer aqui os gajos da Universidade de XPTO, vão fazer aqui uns testes, aqui em setembro, outubro, fazer aqui uns testes, vai parar o campeonato, fazer uns testes para avaliar condição física. Eu, presidente, perfeito, 5 estrelas. O que é que eu fiz? Imagina, domingo tivemos treino, segunda-feira dei folga, aquilo era na quarta, na terça-feira fez um treino mais ligeirito, também tínhamos 15 dias para preparar o próximo jogo. Então, os jogadores foram para os testes completamente frescos, completamente recuperados de tudo. Bem, fizeram uns testes magníficos. Pá, em determinada altura, nós, entretanto, jogámos, perdemos o jogo fora. O treinador chama, o presidente chama, assim, já fui. Não, o presidente chama, assim, já fui. Entro, dá-me um grande abraço. O que é que foi, presidente? Os melhores testes do país. Nem a Seleção Nacional tem os testes iguais aos nossos. Espetacular, parabéns. Pá, tínhamos perdido o jogo e ele a dar-nos parabéns, tivemos uns testes do cabelo. A importância, até os testes eram mais importantes do que o resultado. Mas estávamos bem fisicamente. Pronto. E como é que a gente fez os bons testes? Foi descansar os jogadores a tirarem só os testes com motivação. Pronto. Agora eu pergunto se a motivação é sempre a mesma quando se faz testes. Não me parece. Claro. Não parece. Perguntava-lhe, é uma figura marcante no seu percurso, de Bruno Lage, que gostava de lhe perguntar o que é que lhe ensinou e como é que analisa a carreira do Mister. Não, o Bruno é uma pessoa muito metódica, muito metódico. Ele vinha das camadas jovens do Benfica, já tinha um método, era uma pessoa que tinha o seu método. Obviamente que ele trouxe coisas e levou coisas também, obviamente, que isto é recíproco, e eu quando trago os meus adjuntos é isso mesmo que eu procuro. Neste momento tinha o Serginho, que agora está na equipa de Sub-19 do Porto, que trouxe muito e levou muito de certeza. Temos agora o Filipe, também que trabalhou nas camadas jovens do Benfica. Um dia sairá e vai levar, porque a minha intenção é que eles fiquem até o ponto em que entenderem que têm maturidade suficiente para serem treinadores, de tomarem essa opção. O Luís Nascimento também, o irmão do Bruno Lage, foi meu adjunto no Rio Ave. Anteriormente o Miguel Leal, o Miguel Cardoso. Portanto, já muita gente trouxe coisas e levam coisas, obviamente. O Bruno tinha um método,
obviamente que depois evoluiu trazendo um método dentro da nossa perspectiva de treino, de jogo, de filosofia. Acima de tudo, o Bruno é uma pessoa, para além de ser um excelente treinador, uma excelente pessoa, é um indivíduo que tem ali um lado, que eu já o disse isto publicamente, que eu não tenho. Não, um lado político que eu não tenho e que me prejudica. Eu, os anos que eu olho para trás e digo assim, não, porque é que roubem ali no Belenenses, roubem ali no Braga, tinha o Rui Casaca, no Vitória Setúbal tinha o Quinito, no Rio Ave tinha o Vilas Boas, o André Vilas Boas, mas o outro André Vilas Boas, né? Também não me quero esquecer aqui de ninguém, tirando aquele lado no Vitória Setúbal da Taça da Liga, Luís Campos, o Luís Campos no Celta de Vigo. Ou seja, eu tenho sempre alguém entre mim e o Presidente. Não é que eu não tenha má relação com o Presidente, acho que o Presidente entende de futebol, está tudo bem, faz o papel de diretor desportivo, ok. Mas quando eu tenho alguém intermédio ali, eu funciono melhor do que estar a lidar com coisas que começa a ferver percebes? Toca-me. E quando me toca, isto mexe muito comigo. E o Bruno, no Sheffield Wednesday, eu não tinha diretor desportivo, mas o meu para-raios era o Bruno. Estás a entender? Que era o meu adjunto, era o responsável pela metodologia, etc. Mas, ao mesmo tempo, era aquele indivíduo que... mister, desvaloriza, não sei o quê. Mas não... esquece. Eu ouvia atentamente as conferências de imprensa, ouvia tudo, e às vezes... tinha sempre aquela palavra que aquilo ficava tudo desmontado. E eu acho que isso é uma vantagem. É uma vantagem, é uma desvantagem minha não ter esse lado mais político. Mas de resto, dou muito bem com o Bruno, obviamente. Só tenho que dizer bem dele. É um excelente treinador. Sim, é um excelente treinador. Aqui em Portugal não se bebe um vinhozinho como em Inglaterra. Não bebemos, volta e meia já nos juntámos aí para comer um leitãozinho. Um dia deste vamos juntar outra vez, a equipa técnica minha e dele. Outro dia ele pagou um almoço no dia a seguir, que foi um dia ou 2 dias depois que foi despedido do Benfica. Fomos ali a Moscavide, almoçar a Moscavide, a equipa dele e a minha, estávamos ali reunidos, estávamos ali a conversar. Pronto, faz parte da vida, né? As coisas boas do futebol que a gente... Claro. E bem. Aqui em Inglaterra cria ali muitas amizades e gente... Defrontou grandes treinadores, não é? Klopp, Guardiola, Mourinho, Wenger... Sim, alguns bem-sucedidos, né? Nós ganhámos o Arsenal pelo Sheffield Wednesday, ganhámos pelo Swansea também. Ganhámos pelos dois, né? O Rafa Benítez também foi sempre cliente, também é meu amigo, dou bem com ele, mas foi sempre nosso cliente. Eu estava no Newcastle também, vencemos sempre os jogos ao Newcastle. Ganhámos ao Klopp também, perdemos com o Pellegrini, perdemos com o Mourinho, perdemos com o Guardiola, também ganhámos uns jogos, perdemos outros, mas conviver com essa malta é impecável. Fiquei muito surpreendido, nomeadamente com os treinadores ingleses que têm uma cara, tipo o Moyes, por exemplo, mas é uma pessoa espetacular. Aqueles treinadores mais antigos também, que no final convidavam para a gente beber um copo e estávamos ali em convívio e gente muito boa, gente espetacular. Às vezes até o árbitro vinha à mistura. Isso mais no Sheffield Wednesday, assim, algumas vezes. A minha sala tinha a sala do árbitro e a minha sala era quase em frente. A minha sala, que é a sala do treinador, que no final do jogo tem lá comidas e bebidas e é a sala onde só entram quem eu convido. Portanto, aquela sala é minha. Portanto, eu convido sagrada, quase. Os amigos, e não há penetras. Entrou ali o vocalista dos Arctic Monkeys. Entrou ali entrou ali o dos... Foi a seu entrou de surpresa. Não, eu sabia que ele lá estava. Eu pedi a ele se quisesse vir com Alex Turner para ele lá vir a ter connosco. E muitas vezes nós estávamos ali, estava a porta aberta e o árbitro estava a sair e algumas vezes, John, qualquer coisa, entra. E eles entravam na boa, está aqui uma cervejinha, uma cerveja para cada um. Isto em Portugal seria, não é? Enfim. Na boa ali, o jogo acaba. Eu tive um jogo com o Derby Country, em que há um penalti do tamanho de um caminhão, mas uma coisa incrível. Um gajo defende sobre a linha, um defesa defende na linha de golo. Um penalti incrível. O árbitro chegou, bateu no meu coisa, abriu para chamar e o Carlos, faz favor. Carlos, sorry, I did a mistake, sorry. Não vi, desculpa, ok, siga a marinha. Então, não viu. O que é que eu vou fazer? Não há nada a fazer. Mas assumiu que não viu. Sim. Mister, e por falar em vinho, gostava de contar essa história quando o José Mourinho lhe ofereceu uma barca velha e depois bebeu numa altura especial. Sim, a altura especial foi quando jogámos com o Manchester United, né? Fomos jogar no Manchester United, né? Ele ofereceu a delicadeza de me oferecer aquela bebida e disse, toma lá que é para festejares
quando ganhas aí uma taça, um título ou qualquer coisa. E eu, ok, fiquei com a garrafita. Não estava a ver se ela era verdadeira ou falsa, foda-se, se era verdadeira. Uma garrafa a valer para aí 600 paus, assim, ok. Meti lá em casa. O que é que acontece? Nós com o Braga vamos à final da Taça da Liga e perdemos a final da Taça da Liga. E tínhamos ainda a final da Taça. Nesse ano fomos à final da Taça da Liga e a final da Taça de Portugal. No mesmo ano. E a minha mulher disse-me muito bem, olha, sabes porque é que não ganhaste o jogo? Assim, não, nós temos que abrir a garrafa. Mas a garrafa, mas depois, não, temos que abrir a garrafa antes. Portanto, vamos ver o vinhinho, ou um dia. Ela fez o jantar, vemos o vinhinho, o Barca Velha, maravilha. Pronto, e a seguir ganhámos a Taça de Portugal ao Benfica, mas porque abrimos a garrafa, senão não tínhamos ganho, obviamente. E à boleia disso, e tendo em conta a boa relação que já tem com o José Mourinho, acredito que já há mais de 20 anos, até quando estava no Leixões, eu lembro de ver um artigo em que era o próprio Mourinho a dizer que o Carlos Carvalhal fazia falta à primeira divisão, portanto já... Ele lá ver uns jogos. Opa, nós não somos amigos, eu não posso dizer que somos amigos no sentido de contactarmos, mas tem uma grande estima pessoal, acho que sim. Por isso eu ia perguntar como é que vê este regresso de José Mourinho e tudo aquilo que ele aporta, não é, em termos comunicacionais. Sim. Mediáticos. E mediáticos, como é que vê este regresso do Special One aqui a Portugal? Isto é um superlativo para a nossa liga. É pôr a nossa liga a ser falada no mundo inteiro. Ter uma figura como o José Mourinho no nosso campeonato, antes de mais, é isto. Ela é uma figura à escala planetária. Só isso já é um sinal extremamente positivo. E depois é extremamente estimulante para qualquer treinador, jovens treinadores que há agora, muito bons, de grande qualidade, organizarem as suas equipas para jogar contra uma equipa do grande José Mourinho, que sem dúvida nenhuma foi o melhor treinador português de todos os tempos e um dos melhores treinadores do mundo de todos os tempos, sem dúvida absolutamente nenhuma. E isso é extremamente estimulante para toda a gente. Eu gostava de ter uma equipa a jogar contra o José Mourinho. Eu gostava. Confesso que gostava de jogar contra ele, porque no fundo e ter a possibilidade que é nisto que tenho o futebol uma simbologia muito grande e de qual eu acredito. E temos algumas das nossas equipas que conseguiram fazer isso, o Leixões, o Vitória de Setúbal. Aliás, nós disputámos sete finais, eu acho que as 7 finais que nós disputámos foi sempre underdogs, acho eu. Sempre underdogs, nunca jogámos como favoritos, jogámos sempre como underdogs. E é um bocadinho este simbolismo que nós temos que passar para fora, para os desfavorecidos, é que uma equipa ou algo com menos capacidade, mas com atitude, com organização e com trabalho, consegue bater aqueles que são mais poderosos. Isto tem um simbolismo tremendo, que as pessoas não imaginam. Isto faz com que um jovem que esteja num bairro e olhe para aquilo e diga assim, não, se estes gajos ganharam isto e conseguiram bater aqueles, porque é que eu amanhã não... Isto transmite isto, porque é que eu também não conseguirei? Se aquele indivíduo que jogava numa favela, e neste momento é um jogador à escala planetária, porque é que eu também não posso consegui-lo? Estes exemplos são muito importantes para a nossa sociedade. Quando os grandes ganham sempre, e quando os mais fortes ganham sempre, transmite-se uma ideia de, percebes, não é de esperança, as pessoas descrença, exatamente, né? E isto é muito importante. Eu falo nisto muitas vezes nas palestras aos meus jogadores, digo-lhes isto. A importância que tem de ganhar este jogo, quando nós estamos numa situação de underdogs, né? Estamos não favoritos, né? E que o adversário é, teoricamente e na prática, melhor do que nós, mas no futebol nós conseguimos vencê-los. Podemos vencê-los. E ao vencê-los, transmitimos a muita gente, principalmente àqueles mais desfavorecidos, e damos um sinal de esperança àquelas pessoas, aos nossos adeptos e até pessoas que não são nossos adeptos. Acho que isto é uma parte muito importante do nosso trabalho. E para fechar, eu acho que... Já vai fechar? Já passou 90 mais 3? Está quase, é isso. Tem ali um objeto, que me pediram para trazer um objeto. Tem um objeto? Tenho. Tem? Vou buscar. Vai lá buscar. Eu vou. Eu vou porque eu não tenho. Eu vou. Me pediram para trazer um objeto, não foi? Certo. Sim, senhor. Até ficava frustrado se agora não... Como eu não vi o objeto, achei que não tinha. Mas... Não, como sentei também... E não trouxe um, até trouxe 2. Esta é a carteira, não é, não é este. Opa. O que é que será? Não, é uma coisa simples. Pastéis de nata, à partida não são. É a coisa que tem mais simbolismo para mim, em termos daquilo que estamos a falar do futebol, que é 2 coisas. Uma, o vencer a Taça Portugal pelo Sporting Clube Braga, porque é o meu clube, eu sou bracarense, sou de Braga, é o meu clube, e evidentemente que vencer a Taça para mim, que é o troféu mais importante que o Braga tem na vitrine, são as 3 taças de Portugal, uma fomos nós que ajudámos a conquistar,
É para mim uma das coisas que tenho em casa que mais me orgulha. E andou durante anos, desde que perdeu aquele campeonato de juvenis, a querer ganhar um título pelo Sim, Braga. queria ganhar, queria porque eu tinha eu não perdi, os meus colegas Deixou de ganhar. Os meus colegas ganharam e eu não fazia parte dessa equipa, mas juntei-me a eles no ano seguinte, né? Eu era sempre convidado para os jantares de campeões e eu até me sentia mal porque eu não tinha feito parte daquela equipa quando foi campeã. E quando venci a taça foi uma das coisas primeiras que eu me lembrei. Para além dos meus pais e da minha família foi... já posso ir aos jantares, que agora é mais um campeão que nós temos aqui. E depois trago esta aqui, que muito me honra também, porque não tem a ver com o Braga, mas tem a ver com a cidade de Braga, que é uma medalha que foi grau qualquer coisa, não sei se será grau ouro ou grau qualquer coisa do município. Ainda por cima foi no dia dos meus anos, que é festas de São Sebastião ou qualquer coisa assim do género, em que o presidente Ricardo Rio e o executivo atribuíram esta medalha da cidade. Pronto, as duas coisas estão ligadas, Braga e o Sporting Clube Braga, mas isto enche-me de orgulho. Não preciso ganhar nenhuma Champions para me sentir realizado, acredito. Só mostrar ambas para a câmara, que é para... Esta é a medalha E esta é os vencedores. Aliás, tenho três destas com o Sporting Clube Braga. 3 finalistas, uma da final da Taça da Liga, uma da final da Supertaça e esta. Essa de vencedor. E obviamente que isto enche-me de orgulho por ser evidentemente o meu clube e a minha cidade, como é óbvio. Queres fazer a tua última pergunta? A habitual. Mister, Olha, até vou pôr isto aqui. É isso. Para acabar. Só não ponho esta porque parece um general. Parece da primeira companhia ali do... Mister, tão bem acompanhado que está e com uma medalha tão bonita como essas ao peito, aquilo que lhe pergunto para fechar é o que é que lhe falta fazer no futebol? Nada e tudo. Eu quero ir para um sítio... Eu estou aqui num dilema muito grande, muito rapidamente. O meu neto tem 3 anos, a minha filha está grávida outra vez para maio. Isto vou ser o mais claro possível. O meu pai tem demência, pronto, eu gosto de o levar ao ginásio, levo ao ginásio, é das coisas que mais gosto de fazer a semana. Há 2 coisas que eu adoro fazer durante a semana. É levar o meu pai ao ginásio e levar o meu neto à natação. Para mim é o melhor da semana. Pronto, como estou a fazer um ano sabático, tenho desfrutado disto, mas eu vejo as coisas muito complicadas em termos familiares para me ausentar para demasiado longe de Braga. Pelo facto da minha filha estar grávida, precisar da nossa ajuda, a minha e da minha mulher, pelo facto de ter 2 bebés, né? No fundo vamos ficar com 2 bebés em casa, pela situação do meu pai, que vai fazer agora 87 anos. Mas vamos ver o que é que significa estar perto ou estar longe, né? Mais que 2 horas de avião parece-me excessivo. Tudo que for ali por 2 horas de avião, isto faz um circunscreve um bocadinho a Portugal, é uma hipótese forte, Espanha, Inglaterra, França. O que é que o Mister gostava? Podendo escolher? Eu gostava de ter um sítio onde... Gostava de ter um palco como tivemos no Rio Ave. Um ano de paragem, ideias novas. Eu continuo a dizer, não se escalpelizou e não se analisou aquele Rio Ave que tinha muito nós, conteúdo. infelizmente, também não. Muito conteúdo tático. Nós já saíamos a 3, nós já tínhamos laterais a jogar por dentro, já tínhamos o Chiesek a entrar a 3, já tínhamos... o Nuno Santos jogava sempre à direita, que era o único lugar onde jogava, passou a jogar para a esquerda. O Mateus Reis, quando chegámos, era um jogador que era muito forte ofensivamente, muito fraco defensivamente. Fizemos dele um central na esquerda, que ainda hoje perdura. Agora, ao contrário, as valências dele até são mais defensivas. Exatamente. A partir da meia da época entrou o Muserati também, que acrescentou ali muito ao jogo. Nós temos uma variabilidade do jogo fantástica. Havia muitas dúvidas na interpretação, se jogava em 4-3-3, se jogava em 3-4. Perguntavam-me, ele próprio dizia, porque sabia o que tínhamos feito, que é muito difícil de decifrar. É uma variabilidade. E se parávamos a imagem, nós víamos 3, depois já víamos 2, depois víamos 2 médios, depois já víamos 3 médios, depois já víamos... Mas os jogadores sempre muito bem posicionados. Essa equipa do Rio Ave foi muito bem feita. Como é que convenceu o Taremi, só para fechar, a vir para Portugal? Foi o Vilas Boas, mais o Vilas Boas até do que eu, o André Vilas Boas. Ele estava no Qatar, estava cheio de dinheiro, estava rico, mas não tinha projeção europeia. Então o convencimento foi isso. Vamos-te abrir uma porta aqui para tu depois. Nós sabíamos que ele só ia lá estar aquele ano. Aliás, a meio do ano,
Ele até chegou ali a janeiro, até ficou um bocadinho triste, porque ele contava a sair em janeiro. Para o Sporting na altura. Falava-se, ele até houve ali um período de seca de golos, que ele andou um bocadinho mais murcho, mas depois arrebitou na parte final e É um jogador fantástico, dos melhores. fez uma Mister, grande... mesmo para fechar, e seleção? Gostava? Eu só sei o que eu quero, um campinho bem fixe, adeptos a vibrar, 11 jogadores para treinar, ou 20 neste caso, fazer uma equipa a jogar bem, bom futebol, potenciar jogadores, sentir o prazer dos nossos jogadores saltarem, miúdos ou não miúdos, mas se possível até com uma boa formação, que consigam saltar para outros níveis, conseguir fazer aquilo que nunca ninguém fez naquele clube, se possível, em que seja qual for, esse é o nosso desígnio. Agora, a seleção, ou Benfica, Sporting, Porto, Bayern de Munique, não é importante. Não é importante. Mas digo isto de coração, não é importante. Eu quero... E não isto, desculpa, só para terminar, não é por falta de ambição. Eu tenho muita ambição, porque onde eu for, ou onde nós formos, nós queremos marcar a diferença. Claro. Seja onde for. Mas adoro que me batam à porta. Eu abro a porta e pegam-me no braço e levam-me. Adoro isto. E quando me levam, normalmente as coisas funcionam muito bem. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Mister, felicidades. É isso. Obrigado. Muito prazer. Foi uma honra. E como tinha dito no início, antes de começar, isto dava programa para 180 mais 6 e não 90 mais 3. E efetivamente, esperemos que no futuro tenhamos a oportunidade de voltar a falar consigo para completarmos esta viagem. Tem muita coisa mesmo, muita coisa interessante na carreira, muitos projetos interessantes que não foram devidamente escalpelizados hoje, mas agradecemos desde já a honra de ter estado aqui connosco. Espero que tenha gostado como nós gostámos de conversar consigo. Desejar-lhe as maiores felicidades pessoais neste momento e profissionais no próximo projeto que abrace. Obrigado, um prazer. Um abraço. Muito Obrigado a todos aí em casa e até à próxima. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto bocote a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.